Começando mais uma edição do Cinemol, o seu cineclube em forma de podcast. Mais uma semana aqui falando sobre cinema. E eu tô aqui com vocês mais uma vez, Ricardo Rente, de novo. E do meu lado aqui, de novo, Alexandre Almeida, de novo. Todo mundo de novo. E hoje a gente já tem aqui do outro lado, né? Do outro lado da linha que a gente tem aqui conosco, Alexandre. De volta ao Cinemol. Thiago Romariz, estamos aí. Eu posso falar de novo também, né? Porque já é a segunda vez, eu posso falar também. De novo, estamos aí de volta para comentar um pouquinho mais sobre cinema, alguns lançamentos muito interessantes e alguns outros assuntos para falarmos também. Mais uma vez, obrigado, galera, pelo convite. Imagina. Romariz, dá aí, fala aí, onde é que o pessoal te encontra nessa internet de meu Deus aí? Porque geralmente a gente fala assim, né? Romariz de ... Mas o cara tá em 1 milhão de lugares, cara. The man is non-stop. Pode. Eu sempre falo, parece meio presunçoso, mas, mano, joga no Google meu nome que é mais fácil. Tipo, aí tem meu Twitter lá. Ai, ele é influencer. Vai no Twitter, que é o que eu mais uso, e aí tá lá, mas o jabá que eu queria fazer mesmo é do Shippo, que é o aplicativo, a plataforma aí de entretenimento que eu lancei há uns meses. A gente vai completar 5 meses de vida aí. Parece muito mais do que isso, mas só tem 5 meses. E a gente tá com um aplicativo, né, que a gente te dá dicas de filmes pra você assistir aí todos os dias, personalizadas, mas agora a gente soltou uma versão web, que ela é beta ainda, tá bem feinha, mas ela vai melhorando. Boa honestidade, né? É o pai da criança. Tem que Dizem que filho feio não tem pai, né? Mas o Romariz não, é meu pai, meu filho aí, essa porra. Mas tá melhorando pra caramba, a gente fez algo bem legal no Halloween, ficou todo personalizado e tal, mas tá evoluindo, tem muito chão aí pela frente, mas é sempre bom a galera ir lá, dar uma olhada. A gente agora tá com a aba de notícias também, então a gente coloca notícia todo dia pra galera, tem crítica, tem tudo mais, então vai lá, Shippo, nas redes sociais é Shippo Oficial, CHIPPU. Exato, o link tá aí na descrição, Isso, na App Store, na Google Play, enfim, dá uma olhadinha lá. Exato, aliás, falando de aplicativo aqui, eu queria trazer pra gente bater um papinho aqui inicial do aplicativo aí também, que foi a notícia semana passada, que foi o Quibi, né? Quibi, que talvez você esteja ouvindo aí, não sabe nem o que eu tô falando, né? O Quibi foi um serviço de streaming novo que estreou lá nos Estados Unidos, ali por volta de março, abril, acho que foi abril, na verdade, e que teve uma nem ascensão, na verdade, né? Lançamento e morte em pouquíssimo tempo, né? O Quibi foi um streaming criado aí pelo Jeffrey Katzenberg, que era da DreamWorks, né? Eu tô viajando, né? Exatamente, é isso aí. E da Meg Whitman, cara, os caras investiram 1 bilhão na porra da plataforma, botaram um monte de artista. Tinha a série com a menina, a Sophie Turner lá, a Sansa. Tinha a série com o Christoph Waltz e o Liam Hemsworth, né? Tinha a série com o Kiefer Sutherland. Tinha a série com aquele menino, o menino do jogador número 1, esqueci o nome dele, que é o Taron Egerton. Ty Sheridan. Série com Ty Sheridan. Os caras investiram uma grana nesse Star Power e a ideia era justamente ser um streaming para quick bites, né, que eles chamavam, né, para ser um streaming que você ia assistir entre o trânsito, sai do trabalho, tá pegando ali o metrô pra ir pra casa, tá ali almoçando rapidinho. Então todo o conteúdo dele se quebrava em pequenas partes, né, de 10 minutos no máximo, então não era pra ser algo muito longo, e ele tinha um grande chamariz que era o feature, que você poderia ver o conteúdo tanto na horizontal quanto na vertical. Ele funcionava da mesma forma. Então a ideia dele era esse era o grande diferencial do streaming do Quibi nesse ano, né. E aí acontece o seguinte, os caras lançam esse aplicativo no meio de uma pandemia, logo ninguém tá mais saindo de casa, logo o aplicativo não tem função, né? Razão de existir. E os caras declararam agora, semana passada, o aplicativo vai morrer. Cara, 1 bilhão. O resto de dinheiro em caixa que eles têm é pra pagar os sócios, os investidores de volta. Eles vão devolver, cara, né? Eles vão devolver uma grana, assim, que os investidores acabaram colocando. E, mano, eu vi o lançamento oficial quando eles anunciaram o Quibi lá no South by Southwest, em Austin. Deve ter um ano, 2 anos, isso mais ou menos. E aí eu fui na palestra que o Katzenberg anunciou mesmo. Falou, olha, o Quibi vai ser isso, tal. Aí ele anunciou que o Sam Raimi ia fazer uma das séries, e realmente o Sam Raimi colocou uma das séries dele lá. Cara, anunciou uma porrada de coisa. E a ideia é legal, né? Se você parar pra pensar na lógica do negócio, com todas as redes sociais explodindo, com um monte de coisa na vertical explodindo, você fala, porra, o próximo, e a Netflix explodindo de outro lado, você fala, pô, o próximo passo é você juntar essas duas coisas e você tem um conteúdo premium e tal. Só que as coisas não funcionam com muita lógica assim, né? E eu acho que eles erraram em muitas coisas, né, obviamente, mas tiveram 2 fatores ali que eu achei que
eles perderam a mão feio, assim. A primeira delas era não conseguir se adaptar à nova realidade da pandemia, né? Então, a partir do momento que você não faz uma versão do Quibi para televisão, ou para o computador, ou algo do tipo assim, você perde muita adesão. Porque hoje em dia, a maior parte das pessoas que assiste a streaming, assiste na televisão. Seja pela TV mesmo, seja por um console, ou seja por um Chromecast da vida lá. Sabe? E eles demoraram, acho que foi na semana anterior ao anúncio do fim do Quibi que eles lançaram os aplicativos pra TV. Exato. Demorou muito tempo, né? Já tava enterrado quase, né? Exato. E que mais? Qual é o outro fator que você acha que... Cara, eu acho que o outro fator foi a questão da falta de adesão nas redes sociais do Quibi, né? Do tipo, ele sempre parecia algo descolado da realidade, assim. Do tipo, era algo que era vertical, que tava sempre na palma da sua mão, mas ele não tinha autenticidade. Ele realmente parecia uma Netflix na palma da mão. E por que o TikTok hoje faz tanto sucesso? Por que os Reels lá do Instagram fazem tanto sucesso? Porque existe uma questão de conteúdo orgânico ali, que aí não é o orgânico de dissipar, é o orgânico da produção em si, que ele nunca passou. Ele nunca passou, né? Acho que o conteúdo deles era meio ruim, né? Era meio ruim, né? O conteúdo era... A ideia das séries eram meio ruins, né? Tipo, você tinha uma série lá com o menino, o cara lá o Titus lá da Kim Schmidt, né? Que o programa dele era pra explodir coisa e ver o que acontecia, o efeito da parada explodindo. Uma coisa meio, tipo, Mythbusters, sabe qual é? Que você via um experimento. É uma coisa boba. Tem a série do Ty Sheridan, ele ficava, acho que isolado, preso numa cabana, alguma coisa assim, e ele só tinha uma única ferramenta, o celular dele. O nome da série era então, Wireless. Sabe aquelas séries... tinha muita ideia de, tipo, nossa, produtor de Hollywood de 1980 teve uma ideia pra internet, sabe? Muitas vezes... Tem a série do Liam Hemsworth, que tinha o Christopher Waltz, ela não era tão ruim. Eu cheguei a assistir 2 episódios, e eu via do Sam Raimi também, que tinha o cara do Vikings, que eu esqueci o nome dele, Travis... Alguma coisa. O protagonista... Não era tão ruim, assim, era sobre umas maldições e tal. Mas a questão não é essa, mano. Tipo, quando você tá na palma da mão de uma pessoa, tem que ser um negócio muito íntimo, tem que ser uma parada que faça ela ficar durante um tempo ali e não que dê a impressão que ela precisa estar num cinema, sabe? Porque eu acho que quem assiste Netflix num celular tem meio inconscientemente que aquilo ali é um momento, sabe? É um momento, porque os números mostram que as pessoas gostam de assistir na televisão quando pode. Então o Quibi nasceu com a ideia de ser uma mídia transitória, e na hora que era pra ele ser uma mídia realmente de consumo massivo, ele não soube se adaptar. E, mano, ele não gastou 500 mil reais, né? Um misto e uma coca, né? É ridículo isso, é muito dinheiro. O que tu acha a respeito disso aí, filho? Eu acho assim, tipo, eu hoje, o trânsito, né, pra mim, tipo, o metrô e tal, é o período que eu uso pra escutar podcast. Então, muitas vezes eu não gosto de escutar podcast muito longo, porque quando eu chego no trabalho, eu tenho que pausar e aquele conteúdo acaba ficando. Tem programa que eu me interesso por outro, entendeu? Então eu acho que a ideia deles, do conteúdo ser pequeno, pra você poder assistir no trânsito, essas coisas, eu acho interessante. Só que não adianta isso que o Romaris falou, não adianta você fazer um negócio que é da mesma coisa que você senta no seu sofá pra assistir na televisão, 50 polegadas, não sei se com a qualidade. E como é que você vai, por exemplo, você assiste hoje um vídeo no TikTok, eu tenho usado o TikTok pra cacete pra tentar entender o que é o TikTok. Olha aí, é nóis. Qual é o negócio do TikTok que você vê com sequência? Você não vê. Você vê o momento. É a paródia daquela hora. É a música daquele momento. E acabou. Você vê várias versões iguais da mesma coisa. Você não vai ficar olhando o TikTok pra, nossa, na sexta-feira eu quero muito ver qual vai ser o próximo TikTok que não sei quem vai colocar. Não. E justamente esse ponto que você tá falando, essa coisa justamente da produção, né? Que eles falam assim, beleza, vai ser usado para Quick Bite. Mas eles exibiram, acho que um dos filmes do Quibi, eles exibiram num daqueles drive-in, sabe? Drive-in não, como é que chama? Cinema drive-in, né? Eles exibiram um dos filmes do Quibi e falam assim, cara, então teu conteúdo, ele funciona na TV você... Em qualquer outra mídia. E hoje em dia, isso aqui que o Romaris falou também, agora criei o TikTok a semana passada pra brincar, que eu fiquei muito tempo pichando, né? Caco é igual o velho. Mas, porque é uma coisa muito doida eu não quero nem dizer da geração, porque eu acho que tem muita gente da nossa idade, até mais velho, que também tem esse problema, que é a atenção de um peixinho dourado, né? Tipo, o cara tem que ser entretido em 2 segundos, bro. Senão o cara já swipe up, próximo stories, próximo TikTok. Swipe up, próximo TikTok, próximo TikTok.
sabe? Não, eu acho que eu também, essa semana eu fiz o meu primeiro Reels. Olha aí. O TikTok ainda não cheguei, mas o Reels eu já usei. E, cara, eu acho que o mais legal foi a experiência de pensar o conteúdo. Porque o Stories é muita coisa assim. Eu posto muito Stories, mas eu posto foto, posto, tipo... Notícia, meme. Alguma coisa assim. Agora... O Reels deu uma sensação legal, sabe? De você estar produzindo uma coisa diferente, de você fazer uma coisinha ali, você tem... não é só o vídeo por si só, não é só o zoom, entendeu? Você pode adiantar, deixar mais lento, bota uma sacanagem e tal. Então isso é muito legal. Isso é o que eu acho que faz a rede social e tal ser o mais bacana. E você ter um aplicativo que nem o Quibi que tentava puxar um pouco disso, não adianta isso que vocês falaram. Não adianta você fazer um conteúdo do tipo assim, teria que ser um conteúdo imediato, sabe? Teria que ser uma coisa produzida a toque de caixa ali pra sair rápido. Mas sabe o que é o pior de tudo? A gente tá citando aí, tá falando aqui do Quibi, tá falando do TikTok, tá falando do Reels, tá falando do Instagram, a porra toda. O próprio Jeffrey Katzenberg, quando foi numa entrevista, foi no The Verge isso, ele falou, não, a gente não tá competindo com esses caras, não, a gente tá fazendo outra coisa. Peraí, então você é competidor da Netflix. Não, a gente tá fazendo outra coisa. Então, peraí, o que você tá fazendo, caralho? Tá criando uma coisa nova que ninguém nunca fez, né? Porra! Não, faz sentido. Assim, até louvável, beleza, que o cara acha que não é nem... Mas assim, o fato é, todo mundo concorre com todo mundo, principalmente essas plataformas digitais, pelo tempo do usuário. A gente tá brigando pelos segundos e minutos que sobram na vida do cara durante o dia inteiro. Então ele tá concorrendo com a Netflix, ele tá concorrendo com o TikTok, todo mundo tá concorrendo. Existe uma interseção maior e que ele acha que é com o serviço de streaming. Mas na real não era, né? Ele realmente tá concorrendo com rede social. E o cara tava exigindo mais do consumidor do que o consumidor deveria exigir dele, sabe? Então... E outra, teve uma parada bizarra que eles fizeram no começo, que eu sei que depois eu acho que mudou, mas você não podia tirar print do Quibi. Mano, se você não pode tirar print de uma parada que tá na tela do seu celular, que você quer mostrar pras pessoas o que você tá assistindo, como é que você vai mostrar pras pessoas o que você tá assistindo? Você perde a fator viralizável, né? Ele até defendeu que, tipo assim, na Netflix, Disney Plus, nenhum desses streams você consegue tirar print também. Só que eles têm a versão web que você consegue assistir por ali e ver por ali. Então, tipo assim, meu amigo, você tem um workaround, né? Você tem como dar um jeito. E outra, mano... Netflix, ela tá em outro planeta. Não se compare nesse nível com a Netflix, né? Não dá pra você se comparar com os caras. Exato. Eu acho, eu sempre fico aquela pensar essa discussão assim, nessa história do Quibi e tal. A gente precisa de mais streaming. Já não tá bom de tanto streaming que a gente tem, cara. Porque eu tava lendo a matéria ontem de noite falando sobre o Apple TV Plus, que fez 1 ano de vida agora, e que ele... É um projeto que a Apple tá tentando vender o bundle, né? O pacote deles, igual como a Amazon faz, né? A ideia não é vender necessariamente a assinatura do streaming. É um plus a mais, né? Você paga ali o... Pois é. Tudo. Aí você tem... eu tava vendo... Fazer até aqui falar do podcast da Carol Moreira, lá, o Off. Ela fez entrevista com o Daniel Rezende, o diretor do Bingo, o diretor do Turma da Mônica Laços. Ele falando que ele fez aquela série Aquela série da Netflix do céu lá, que eu esqueci o nome. Tinha os anjos lá. Dos anjos. E ele falando que, tipo, cara, se você quer que uma série seja renovada, você tem que ver no mês que saiu. Você não pode esperar, vou ver daqui a pouco e tal, não, porque a Netflix quer que você veja aquilo ali, maratona, e vai pra próxima maratona, vai pra próxima maratona, vai pra próxima maratona. Mano, isso me dá muito medo, cara. Eu até escrevi lá quando eu fiz o texto falando sobre o The Boys, sobre como foi legal a sensação de você ter que esperar mais uma semana pra assistir o episódio, sabe? O Mandalorian já tinha feito isso no ano passado. Maravilhoso. E o The Boys fez esse ano, que foi meio que surpresa, né? Eles falaram meio que em cima da hora, assim. Porque ano passado não foi, né? Porque ano passado não foi, a temporada passada não foi. E, cara, realmente, várias séries que eu fico pensando da Netflix que eu assisti, tipo, maratonando, será que eu não aproveitei direito o negócio, cara? Nada. Eu tava pensando, quando eu tava escrevendo isso, eu pensei no Stranger Things. E, cara, eu não me lembro direito da segunda temporada. Assim. Vira uma maçaroca na tua cabeça, O que eu me lembro? Dos últimos episódios. Eu me lembro dos últimos episódios porque é o que fica na sua cabeça pro gancho da próxima, entendeu? Tipo, ao invés do próximo da semana, eles criaram o próximo do ano com a maratona. Deus me livre, então você lembra do último episódio por causa disso. Tô fora. E a Netflix tem você faz uma maratona por semana, né? Você não assiste um episódio por semana, você assiste 5, 6. Isso pra mim eu tô tentando me desvencilhar, assim, dessa mania, dessa rotina, porque eu acho que não só você não consegue digerir a história de jeito,
como eu acho que no geral você acaba nivelando as séries por baixo, sabe? Por baixo. Elas ficam todas muito iguais, fica uma experiência muito, muito fugaz, naquele momento, tipo, ai meu Deus, acabou. Sabe? E então a Netflix bota lá 3 segundos pra começar o próximo. Cara, eu odeio isso. Um ódio. Eu tô descomprimido. Na descompressão do episódio. E aí, o Daniel Rezende. Não... você olhar pro lado pra falar eu não consigo achar nenhum controle. Controle da porra da Apple TV, que é aquela coisa pequenininha, eu não consigo achar. Aí, nesse podcast da Carol Moreira, o Daniel Rezende fala isso também, que ele quer que o formato... Ele fala isso claramente, que os caras da Netflix querem o formatinho pra colocar o gancho no final do episódio, pra você dar o play no próximo episódio. Eu tô fora, cara. Na boa, eu tô fora. É isso, né? É isso. Vem cá, Alexandre, sobre o que a gente vai falar no Cinemol dessa semana com o Thiago Romariz. Com o Thiago Romariz, hoje faremos aqui um Cinemol novo, um formato novo. Formato novo. A sessão dupla do Cinemol, que a gente depois, que a gente gosta de dar nome pras coisas, a gente tem que pensar sessão dupla, pô. Sessão dupla é um bom nome. A sessão de cinema dupla, pô. E hoje falaremos sobre 2 filmes que podem... A gente pode falar sobre os 2 ao mesmo tempo? Será? Faz sentido? Faz sentido. Meio loucura? Que é Borat 2, que eu já esqueci o nome. Como é que é o Fita de cinema seguinte. Fita de cinema seguinte. E Os 7 de Chicago. Um do Amazon Prime e o outro da Netflix. E os 2 com Sacha Baron Cohen. Essa é a conexão que eu ia falar aqui desse filme. Mas na verdade a gente... até pensando com o Alexandre, né? Vai fazer sentido fazer uma sessão dupla, né? Num ano que não tem filme saindo, né? Vai queimar 2 filmes numa pauta só. Mas, cara, por que não? Acho que são 2 filmes que dá... Eles falam muito sobre questão política, questão social, e dá pra gente fazer uma interseção desses 2 assuntos. Então, a gente tá aqui nessa semana em eleição americana. No momento que você tá ouvindo esse podcast, você tá no futuro aí já. A gente não sabe quais foram os desdobramentos, mas é uma eleição que afeta o mundo todo, de um dos países mais poderosos do mundo. Então, é uma parada pra gente ficar ligado, sem dúvida nenhuma. E... tudo preveu pra quase uma explosão atômica ali pra acontecer, né? Uma tensão muito grande. Então a gente vai falar aqui vamos falar um pouquinho sobre política, um pouquinho sobre eleição, um pouquinho sobre Borat, um pouquinho sobre Trump, um pouquinho sobre também 7 de Chicago, é o novo do Aaron Sorkin. Sobre Aaron Sorkin também, né? Exato, o Aaron Sorkin dirigindo mais um filme aí, né? Dirigiu Molly's Game agora nesse segundo filme. Então é isso, sessão dupla aqui no Cinemol, lembrando sempre... papo com spoilers. Então se você não viu o filme, ouça por sua conta e risco, senão pausa aqui, depois você volta aqui pra ouvir o programa, porque a gente vai falar abertamente sobre todos os aspectos do filme. E tem sempre a partezinha que a gente dá a nota no final, então é bem bacana. E também, se é a sua primeira vez aqui no Cinemol, a gente tá toda sexta-feira falando sobre cinema, e sempre no final do programa a gente abre um espaço pra ouvir a sua mensagem sobre o filme. Então se você quiser comentar com a gente sobre o Bora, sobre o Chicago 7, comenta com a gente lá no Cinemol Podcast, no Twitter ou no Instagram. A gente tá lá, pode mandar mensagem de áudio que a gente recebe tranquilamente. Pode mandar mensagem por e-mail também, contato@cinemol.com. E lembrando que agora a gente também tá aí começando no YouTube e na Twitch. Então, Cinemol Podcast. Eu tenho falado de Cinemol Podcast no YouTube, mas a gente não tem a URL ainda. Ah, não? Eu falei errado. Eu falei errado nas últimas edições. Vai aqui na descrição do podcast, porque ainda tá com aquele link, aquela URL bizarra do YouTube, não dá. Até a gente ter pelo menos 1000 inscritos que a gente consegue mudar a URL. E a gente vai começar a fazer as transmissões do podcast por lá. E no futuro aí, quando a gente tiver nossa versão em vídeo aí sonhada, a gente já vai estar lá, preparado. Nossa cara lá. Com o nosso microfonezinho Shure lá bonitinho, filmando a gente. Olha só, gente. Vamos começar então sobre Bora, a fita de cinema seguinte, né? Isso aí acho que é aquela coisa que quando a gente começa o ano, a gente fala os filmes que a gente quer ver no ano, né? É um dos filmes que a gente não sabia que ele ia rolar, né? Que ia acontecer, porque o primeiro Bora é de quê? 2007, não é? 6, né? 2006. Tipo, ninguém imaginava que, principalmente que o sucesso que foi o primeiro filme, o personagem ficou conhecido, Sacha Baron Cohen é um cara conhecido, faz aí a série Who's America no Showtime, todo mundo sabe quem ele é. Ele nem pensava que fosse ter um segundo filme do Bora, mas aí foi anunciado um mês depois, a Amazon Prime vai sair na Amazon Prime e tá lá, entendeu? O que você achou, Alexandre? Dá teu overview aí sobre Bora, fita de cinema seguinte. Cara, então, eu vi o Bora 1 lá em 2007, sei lá, muito tempo, eu não lembrava direito. Era moleque e tal, não sei o quê. E agora fui reassistir. Eu reassisti ele pra ver o 2, né? Aí reassisti o 1 e depois aí fiquei pilhadão, né? Revi o 1, fiquei pilhado pra ver o 2. E quando eu vi o 2, vou confessar pra você, eu gostei.
Mas eu achei meio... Eu fiquei meio decepcionado. Foi meio Lulu Santos? Não vou dizer que foi ruim, tampouco foi tão bom. Assim é isso? Foi isso. Porque eu esperava que, ainda mais pelo que ele prometia, né? Pelo trailer, falar quando ele mostrava o Covid, essas coisas todas, eu achei que ia ser, tipo, porradaria o tempo inteiro o filme, sabe? Eu achei que ele fosse arrebentar mesmo. E o filme, assim, ele tem os momentos dele que ele faz isso, sabe? Só que tem outras coisas que eu acho que ele repete um pouco do primeiro. Algumas situações que ele repete do primeiro. E, assim, eu não fiquei tão empolgado quando acabou quanto eu fiquei com o primeiro. Você acha que, de repente, o filme não foi tão ácido, tão com as garras de fora como a gente tava esperando que fosse ser, né? Eu acho que nem daria pra ser. Eu também tava esperando um pouco isso. Eu acho que nem daria pra ser por ele já tá sendo conhecido, né? Pela cara do Borat já ser conhecido. É bom que logo no início do filme ele já faz essa piada, né? Dele muito andando na rua. Então seria muito difícil ele fazer. Então o Sacha, ele procura outros artifícios, traz ali a personagem da filha dele e tal. A Tuta. Pra ele conseguir fazer um pouco do que ele fez no primeiro. Só que eu acho que, de novo, e tem uma coisa que mais pra frente eu falo, que eu acho que o filme ficou chapa democrata demais. Entendi. Não ficou imparcial, né? Exato. Assim, não que ele precisasse ficar imparcial, mas eu acho que no final das contas ele vira uma propaganda do Partido Democrata. Saquei. Com... piada escatológica. Romariz, o que você achou? O que você achou do filme? Dá o teu overview. Eu concordo com algumas coisas com o Alexandre. Acho que a diferença da nossa impressão é que, assim, eu nunca fui muito fã do Borat, né? O primeiro filme pra mim é legal, mas, tipo... Mas nem do Sacha Baron Cohen também? Você chegou a assistir o Bruno, essas outras coisas que ele fez? Eu gosto de algumas coisas, mas eu não sou... Eu não fico rindo o filme, sabe? Não são piadas que me fazem rir, assim. É aquele filme que você dá risada de nariz, né? Só o... tipo, sabe? É uma risada meio constrangedora, do tipo, sabe? Que você fica envergonhado e tal. Mas esse filme me pegou de um jeito diferente. Eu acho que por um lado muito pessoal. É o contexto político, histórico que a gente tá vivendo. E ele bate com todo... Pra mim é louvável que ele realmente se coloque como uma... Querendo ou não, né? Ele está do lado democrata das coisas, pensando nos Estados Unidos, né? E ele assume essa postura e desce o cacete no Trump mesmo, né? E eu entendo os republicanos, no caso da audiência americana, que ficaram putos com isso, porque transforma realmente esses caras em pessoas ridículas, assim, né? Ele usando o poder da piada, do humor e tal. Só que pra mim pegou muito mais do que os Estados Unidos, né? Porque aquilo ali eu olhava... Por exemplo, toda aquela cena no comício lá do Trump, né? De um dos comícios do Trump. Horrível, nossa. E pra mim aquilo ali, cara, eu vi muitos daquelas situações em São Paulo e em Curitiba, quando em eleição por causa do Bolsonaro. Eu vi muitas vezes aquilo ali. Então, eu tava vendo uma obra de arte, no caso um filme, colocando uma situação em outro país e que eu tava vivendo exatamente a mesma coisa aqui. E que eu vivi, sabe? E era uma piada que ele tava tentando fazer o tempo inteiro, que eu tava com vergonha de rir, sabe? Do tipo, caralho, eu ria de algumas situações e eu lembrava, eu falei, mano, tem uma pessoa do meu lado que faz exatamente isso. Tipo, não é engraçado porque você tá na situação, né? Você tá no meio daquela loucura, né? Exato, e pra mim ficou muito incômodo e ao mesmo tempo bom, sabe? Porque eu acho que esse é um papel que o filme precisa. Por outro lado, eu não sei se esse filme vai ter um impacto tão grande que teve comigo na hora que eu assisti daqui a 2, 3, 4, 5 anos. Como o primeiro Borat tem até hoje. Sim. Se você assiste ele hoje, ele continua sendo incômodo, ele continua tendo uma série de coisas. Ele é quase que um esquete de humor sobre esses anos que a gente tá vivendo, sobre 4, 5 anos que a gente tá vivendo. E aí ele é um retrato da nossa população, né? Exato, mas para pra pensar uma coisa, né? E eu vi até o próprio Sacha Baron Cohen falando sobre isso, né? Na época que ele faz o primeiro Borat, ele, através do personagem, tenta extrair essa loucura das pessoas, essa coisa que esse preconceito, esse ódio que ele sabe que tá ali escondido, entendeu? Só que a gente tá vivendo nesses últimos anos as pessoas que não têm mais vergonha de falarem isso. A pessoa não tem vergonha de falar que, igual o cara lá que o galera tirou, tava tendo protesto Black Lives Matter, aí o cara puxou, foi arrancando a bagulho e falou Black Lives Matter, ele not to me, entendeu? A galera não tem problema de ser racista, a galera não tem problema de ser homofóbico, por quê? Tem essas que o Romariz tá falando, essa coisa, tá mostrando esses caras como ridículos.
Mas eu acho que é meio inevitável, porque eles se colocam numa posição ridícula. E eu acho que tem pra mim fica cada vez mais óbvio também o seguinte, por mais que ele se pareça, que ele esteja do lado democrata no negócio, né? É porque quem furtou basicamente a ideia de você ser republicano foi uma pessoa extremista como é o Trump. Sim. E a mesma coisa que acontece no Brasil quando as pessoas falam que o Bolsonaro é de direita. Mano, o Bolsonaro é um imbecil antes de ser qualquer outra coisa. E aí ele só vestiu essa máscara porque era conveniente, né? Exato, aí você destrói o que é direita, você destrói o que é esquerda, porque a gente tá sendo governado por pessoas que pensam nos extremos e deixam esses imbecis aí de, tipo, preconceituosos pra cacete saírem do armário sem ter vergonha de falar que é racista, que é homofóbico, ou que não, sabe, que é sexista e o escambau. Então, eu acho que serve muito como um estudo do que a gente tá vivendo agora, né? E isso pra mim bateu demais, assim, bateu muito, muito. Teve uma cena, pra não mentir, que eu ri mesmo, eu ri de verdade, é a cena que o Bora tá lá na casa com aqueles amigos dele que ele acha eu não lembro qual é o estado, King, não sei se é o Oregon. quase, né? Que aí eles estão matando o coronavírus dentro da casa deles com panela. Aquilo ali pra mim, mano, eu falei, não é possível, velho, o que está acontecendo, mano. Eu acho que quando o Covid entra na história do filme, é o momento que o filme pra mim decola, assim. Eu acho que o filme vai muito bem, sabe? Que eu acho que é o momento que ele encontra aí esses caras, esse parte com esses caras, pra mim é uma das melhores partes do filme. Vocês viram a cena deletada Não. dessa cena do parque? Do parque vivo. Do comício. Que ele entra no trailer? Isso, pra fugir, correndo, que os caras vão acabar atacar ele. Porque, mano, tu vê as cenas lá com os caras com uma puta arma que é do tamanho do cara, mano. Uns rifles, assim. Que isso, cara? Um cidadão comum não precisa de uma arma dessa pra se defender, cara. Arma de guerra, brother. Eu acho que a grande diferença do primeiro pra esse, né? É que o primeiro é muito sobre a sociedade americana como um todo. Sobre o americano, né? O americano, exato. Esse é sobre, tipo, os americanos que foram pra esse lado, que tenderam pro lado de apoiar o Trump. Tanto que, tipo, aquele início que ele faz, aparece até o nosso primeiro-ministro aqui do Canadá, lá o Trudeau com o blackface, né, que ele faz. Nossa, foi ótimo ele ter incluído o Trudeau, né? Quem não sabe a história, o Trudeau, ele tava nas eleições do ano passado e encontraram uma foto dele na época de colégio, que ele tava vestido de, sei lá, de árabe, alguma coisa assim, ele fez brownface, né? Ele se pintou a cara de marrom. Que não estou passando pano pro cara, mas sei lá, até há poucos anos atrás a galera se vestia de nega maluca no carnaval, lembra? Exato. Certo? E aí pegaram isso pra detonar ele, né? E ele conseguiu se reeleger mesmo assim. Mas o jeito que eles usaram foi incrível. Eles usaram, que ele fala... ele faz eles elegeram um idiota, não sei o que, aí mostra o Obama, que puxou políticos idiotas como ele. Aí mostra o Trudeau, que tem toda essa coisa pra imigração, pra tudo isso. E depois ele faz... E eu acho que quando ele mostra o Bolsonaro, quando ele mostra o Putin, né? Ele vai mostrando esses caras, ele torna o discurso que ele tá fazendo pra sociedade americana nesse momento universal. Ele mostra que, assim, da mesma forma que o Trump foi eleito aqui, outros países elegeram esses caras. Ou seja, todo mundo que você tá vendo aqui tem atitudes que são desses caras. Sim. Entendeu? Mas é exatamente quando eu tento discutir com galera que é fanática de Bolsonaro é impossível, não tem como. Mas o que eu sempre tento colocar e jogar uma luz nessas conversas, tipo assim, cara, isso é uma parada acontecendo no mundo inteiro. A nossa fragmentação, a nossa divisão, essa polarização, essa coisa de galera que é de esquerda, a galera que é de direita. Isso tá acontecendo no mundo todo, brother. E tem, obviamente, se você vê aí o documentário próprio The Great Hack da Netflix, o comentário do Social Dilemma, também o Dilema das Redes. O próprio Sacha Baron Cohen já tem você pode estar no YouTube, você acha ele ele detonando o Facebook porque é uma ferramenta que é usada pra isso. É usada pra manipular o povo. Porque enquanto a gente tá lutando entre a gente não tá lutando contra esses filhos da puta. Exato. Porque no fim é isso, cara. É o governo e a população. A gente tem que estar unido lutando com esses caras. Porque no fim, se a gente quer a mesma coisa. No fim, se a gente parar pra pensar. No frigir dos ovos, entendeu? Então é isso que é uma coisa que eu acho, que pelo menos esse filme eu acho interessante. Que mostra assim, cara, esse é um problema do mundo todo. Essa forma que ele traz esses problemas, e óbvio, ele tem que explorar mais a população em que ele convive, que não só é mais fácil, como ele tem muito mais propriedade para falar, e querendo ou não, é a que dá mais visibilidade, né? Tipo, você falar do Bolsonaro pro mundo inteiro é uma coisa, você falar do Trump pro mundo inteiro é outra coisa. Então, ele usa isso de um jeito muito legal, eu gosto de algumas coisas. De novo, eu acho que existem muitas cenas que são
que apelam muito, sabe, pra algumas coisas, tipo a cena do bebê lá, do médico. Não? Eu gosto, mas é muito constrangedor pra mim, sabe? Tipo, a aquela mesma coisa de a gente da... não tem que rir dessas pessoas, né? Porque, tipo, essas pessoas a gente tem que... Não pode dar porrada na cara delas, mas a gente tem que enfrentar debochar, elas. Mas você ri, parece que você tá rindo, tipo, e tá virando uma comédia. Mas você ri, você não... eu entendo o que você quer dizer. Você parece estar dando uma leveza na coisa, né? Mas tipo assim, acho que é mais um rir quase de deboche. Eu não tô rindo com você. Cara, eu tô rindo de você. Essa cena eu ri de nervoso. Essa cena eu ri de nervoso. É muito doloroso. Ele bate na mão, né? Eu botei o bebê. Aí ele bate na mãozinha. Eu vou falar assim, eu também tava esperando essa coisa de que eu esperava que o filme fosse um pouco mais ácido e crítico e uma coisa meio, sei lá, Michael Moore, entendeu? E não foi isso, porém, eu acho que o Bora, ele me surpreendeu, ele subverteu minha expectativa, eu acho, sabe? Porque ele colocou muito mais de storytelling, muito mais de drama, muito mais de que não tinha no filme anterior. Ele justamente trabalhou em volta dessa coisa de todo mundo conhecer o personagem, né? Em coisa de por onde o personagem andou nesses últimos anos, né? Lá no Cazaquistão, ele envergonhou o Cazaquistão, então ele ficou preso. E, pra mim, eu acho que a inclusão da filha dele, a Tutar, cara, Maria Bakalova, maravilhosa. Ela manda muito bem. Excelente. Cara, pô, eu adorei a dinâmica dele com a filha, eu gostei muito, eu acho que ele traz até um coração pro filme que eu não estava esperando. Eu, pelo menos, quando tem a resolução ali, toda a jornada da personagem dele ali, essa coisa dele que acho que acaba tendo um pouco de discurso feminista no filme, meio que involuntário, né? E que no final eu fiquei feliz ali quando tá os dois juntos, sabe? Eu nem achei que foi involuntário, eu achei eu também tipo, ia falar totalmente isso. Proposital, assim. Só que eu acho que existem outros temas que ele acaba abraçando que ganham muito mais espaço, né? Do tipo, o próprio coronavírus e tudo mais. Mas várias vezes ele, tipo, não só quando ele vai lá, por exemplo, naquela reunião das dondocas republicanas lá e tal. Tipo, é tudo ele querendo, né, fazer esse tipo de crítica, eu acho legal. Uma cena que me tocou mais do que eu imaginava é a cena que ele vai lá na igreja conversar com aquelas moças. Muito bacana. Muito legal. Muito legal aquela cena. Tipo, então, assim, eu acho que ele é curioso, porque é um filme que, claramente, ele é um retrato de um recorte de tempo, né, que a gente vive. O Sacha Baron Cohen tenta colocar um pouco mais de narrativa dramática no negócio pra ter a filha dele, ter ele e o próprio Cazaquistão como algo diferente, porque no final do filme ele acaba tendo aquele plot twist, né? O que vocês acharam? O que vocês acharam dessa porra aí? Eu gostei pra caralho dessa ideia. Maneiro, eu gostei, cara. Eu gostei. A participação do Tom Hanks, cara, eu ri pra caralho. Eu falei, caralho, maluco. Eu achei legal, eu achei legal. Tipo, ele meio que faz ele tenta colocar aquela estrutura de roteiro tradicional, né, num filme, que é basicamente uma experiência ele faz uma experiência artística. Tipo, ele vai lá, coloca o personagem dele em situações reais e tenta extrair das pessoas o que há de pior nelas, né? Só que tem algumas situações, no caso dessas moças que estão lá, daquelas senhorinhas que estão na igreja, poxa, ele extrai o que há de melhor naquelas pessoas, sabe? Mesmo ele criticando o tempo inteiro a igreja, ele criticando o tempo inteiro instituições, aquelas duas mulheres estão lá e, poxa, elas estão lá pra ajudar o cara ridículo daquele jeito que ele tá, sabe? Ele tá o judeu do Jojo Rabbit, né? Do judeu do Jojo Rabbit, é verdade. Exato. Pode crer. Não, isso aí eu concordo também. Durante boa parte do filme, assim, eu fiquei sempre com aquela coisa de você falar, não, isso é armado. Não, isso não é real, né? Você não saber quais são as cenas de verdade, quais não são. Nessa, né? Porque sempre fala assim, pô, tem uma câmera ali. Como é que o cara tá falando isso com uma câmera? Mas, cara, a gente vê isso o tempo todo no nossa timeline de absurdos gravados de gente falando absurdos, né? Mas pra mim, a cena lá da parte da babá foi uma coisa que eu falei assim, não, essa mulher é uma atriz, não é verdade essa porra aí. Não, era real a parada, né? Então, essa é uma parte que eu acho que é muito parecida com o do primeiro filme. Né? Que tem aquela mulher que ele chama lá pra ir naquela festa com ele no primeiro e tal. Então ela é muito parecida com isso. Isso meio que me deu uma incomodada. Assim como... de ser igual. De ser repetido, sabe? Assim como a cena do baile lá que eles estão, que eu acho assim, bizarro aquela parada horrível. Que eles estão mostrando a menina menstruada lá e tal, não sei o quê. E, tipo, é muito parecido com a cena do primeiro filme em que ele tá naquele jantar. É muito parecido. E a mesma dinâmica dele tá perguntando pra uma mulher, o que eu tenho que fazer nesse dia? Aí a mulher fala e ele faz outra coisa. Então, mas vamos lá. Você consegue ver nesse estilo do Sacha de fazer algo diferente? Porque eu tava vendo essa série dele, Who is America, e é a mesma coisa. É ele fantasiado de alguma parada, no meio de uma galera,
tentando extrair aquelas coisas. Sim, mas ele não precisava fazer a mesma cena, né? Porque é praticamente a mesma coisa. Entendi, só o setup ali que você tá falando. Né? O Borat ali, eu não tenho problema dele estar tanto que eu não sou muito fã do Sacha e eu acho... Você sempre fala isso. E eu acho o Borat o melhor personagem dele. O único filme dele que eu realmente gosto é esse. Sabe, tipo, os outros eu, tipo... Scorsese, ele não gosta não, cara? Hugo Cabret? Não? Mas pô, ele não parece 5 minutos ali, Les Miseráveis, gosta dele lá não? Não, eu tenho o personagem dele no Miseráveis. Ele é sempre igual, cara. Ele é igual no Cabret, ele é igual no Miseráveis, ele é igual nesse... mas ele não teve essa série dele aí na Netflix, que o pessoal falou que ele tá bem pra caralho, do espião? Esse eu não vi. Eu não vi. Chegou a ver essa daí? Esse eu não vi também, eu vi uma galera falando que ele tá bem. Mas, a gente vai falar depois aqui mesmo. O Set de Chicago, tipo, ele é o Sacha lá, mas eu acho que ele tá bem também. Tipo, ele cumpre bem o papel dele, assim. Eu acho que ele vai... Eu tenho um outro lado, assim, no Borat 2 aí, que mostra um incômodo muito grande em Hollywood, né? Do que aconteceu com esses 4 anos do Trump e com esses 5 anos, assim, a mais até, de movimentos reacionários voltando, né, à tona. Tipo Me Too e tal, né? Black Lives Matter. Tipo, você vê a galera, tipo, criticando o Black Lives Matter porque não pode ter, ou é mimimi, ou não sei o quê. E aí você vê uma classe artística incomodada, porque, tipo assim, o Sacha pode ficar calado, meu irmão. Ele não precisa fazer nada, entendeu? Ele foi lá e fez uma porra de um filme que provavelmente ele deve ter filmado em 6 meses, esse filme, sei lá. Menos até, ele deve ter feito esse ano, resolveu fazer esse ano, sem dúvida nenhuma. E ele foi lá e fez. Eu acho que isso é interessante, é um incômodo que por exemplo, eu sinto muita falta no Brasil, sabe? De ver agora alguns artistas estão começando a se incomodar, porque esses caras são porta-vozes, eles mudam, eles são representantes de muita coisa. E aí você vê um cara como o Sacha Baron Cohen usando o Borat, eu já falei, eu escrevi minha coluna no Yahoo, começando assim, eu nunca fui fã do Borat, entendeu? Nunca achei incrível. Agora, quando ele começa a usar algo pra falar com mais pessoas, aí eu acho que onde a arte faz algo diferente, porque o personagem me atingiu por um contexto diferente. E não é só porque eu não gosto do Trump, é porque a forma como ele falou comigo e abordou aqueles problemas fazem sentido dentro do tempo que a gente tá. Mas, de novo, eu acho que daqui é possível, me dá essa impressão que daqui a 5 anos a gente possa olhar pra esse filme, espero que olhe pra ele e ria de tão ridículo que fomos há 5, 6 anos. Porque ele é realmente um retrato de momento, assim, sabe? A gente já não pode olhar pra ele e falar assim, nossa, como era bom naquela época. Não tava tão ruim, né? A cena final deles fazendo aquela corrida lá da vacina. Mano, aquele ali é muito tosco, velho. Pelo amor de Deus. Tu não riu, não? Aquela ali eu gostei, cara. Achei engraçado. Mas é tosco que eu digo assim, caralho, isso pode acontecer. É ridículo, né? É ridículo. Isso pode acontecer, porra. A gente vê aqui, cara. Eu te falei, né, que eu passei pelo protesto do anti-vacina, anti-não sei o quê. Um bando de velhos, uns caras tudo, porra... Não dá pra entender, assim, cara. Os caras velhos mesmo, 50, 60 anos, com placa anti-vacina, com placa dizendo Bill Gates, larga a gente. A gente não teve esse vídeo, saiu essa semana passada aí também, dos velhos lá na frente do Palácio do Planalto, fugindo da vacina chinesa. Vocês viram isso? Eu vi. É um bando de velho fazendo isso. Chegou a ver essa, Thiago? Correndo, fugindo da vacina. É a mesma coisa do que tá no Borat ali. É a mesma parada, cara. E é a coisa que a gente olha no Borat e fala assim, não, isso nunca vai acontecer. Então, aí, vamos lá. Então, boa, se a gente consegue dar uma amarrada na história toda, eu acho que o segundo Borat, talvez ele não tenha tanta essa força do primeiro, porque o mundo tá mais ridículo hoje em dia, entendeu? E as pessoas não estão tendo vergonha de expor esse ridículo. Então, as pessoas deliberadamente são ridículas publicamente, tem orgulho. E a gente vê isso com o bolsonarismo, que é um orgulho de ser estúpido, que é o orgulho de ser burro. Cara, isso pra mim não entra na minha cabeça. A gente já falou isso aqui antes no Cinemol. Essa coisa do Covid inteiro, tipo... Mano... É um problema de saúde, como isso vira uma questão política, uma questão de... Não, tem 2 dias aí que ele falou que a pandemia tá acabando. Acabando o cu dele, só se for, cara. Pelo amor de Deus. Não, mas eu entendo, eu também não... Cara, eu passei... O começo da pandemia, pra mim, foi um dos piores momentos, assim, de pessoais, de, tipo... De estar longe da família. Imagino vocês, mais ainda, né? Do, tipo, estando longe e tal, mas... E a crise política como o que me deu Tipo, o que caiu a minha
ficha, assim, de fracasso como sociedade, foi você estar numa crise de saúde dessa, onde 160 mil pessoas morreram no Brasil, e o cara tá preocupado em fazer acordo político pra ter A, B ou C. Não é nem acordo político pra ter a vacina, é acordo político pra ele se manter em tal lugar, né? Isso pra mim mostra qual o nível da sociedade que chegou. Mas o filme, eu fico pensando no primeiro e no segundo, fazendo essas comparações. O primeiro filme, eu acho que ele usava dessas situações para extrair das pessoas, e no caso da sociedade americana, todas aquelas manias e aqueles pormenores da população que só o americano conhecia de tão vergonhoso que era naquela situação, sabe? Do tipo, putz, americano é assim mesmo, faz essas coisas, sabe? Do tipo, e aí o Sacha ia lá pra, tipo, espremer aquele suco pra mostrar como a pessoa era zoada naquela situação. Hoje, no 2, o ridículo é o óbvio. É o que todo mundo vê, sabe? E aí às vezes não é tão engraçado, sabe? Mas é uma piada de mau gosto, né? Exato, e eu acho que ele tem consciência disso. Ele joga na nossa cara pra isso, né? Do tipo, pra olhar assim e falar, realmente, não é tão engraçado assim. Mas eu acho que daqui, ele me parece ser um cara consciente de que este filme não é um marco como o primeiro foi. É muito mais um grito de desespero do tipo, mano, olha o que é o nosso dia a dia. Até o Borá aqui não é ridículo como ele era antes. Sabe? Acho que talvez seja algo nesse nível. Só pra concluir, uma coisa que você falou, tocou 2 vezes nesse ponto, eu acabei não voltando a ele, mas isso é uma coisa que realmente eu também penso muito a respeito do Brasil, que é essa coisa de você não ter artistas falando o que tá acontecendo, né? E eu não sei se isso é um pouco do legado da ditadura que a gente viveu, então você sabe que teve muita gente que foi caçada por isso, a gente viu já pessoas na internet que seja o Marcelo Adnet, né, fazendo lá as sketches dele, que teve o governo em cima, o próprio Felipe Neto. Então, e nos Estados Unidos sempre tem aquela coisa da primeira emenda, né, que é a coisa lá do direito. Sim, direito de falar. Então, e isso é uma coisa que às vezes eu acompanho muito, esses late night shows, e os caras sempre fazendo deboche e expondo o ridículo que tá acontecendo na política. Eu falo assim, cara, por que a gente não tem isso no Brasil, cara? O que tá faltando pra gente ver isso acontecendo no Brasil também? Porque precisa, sabe? Cara, você vê esse, tipo, um dos programas de maior audiência no fim de semana nos Estados Unidos, tirando o esporte, não, o futebol americano, é o Saturday Night Live, que eu fui assistir o dessa semana, por causa da Adele, né, que todo mundo falou e tal, eu fui assistir. Cara, são 20 minutos, sei lá, a primeira parte dele toda, fazendo o debate entre o Trump e o Biden, em que o Jim Carrey sacaneia o Biden de um lado e o Alec Baldwin sacaneia o Trump do outro, entendeu? E que o que tinha que ser, né, cara, que eu acho que é a parada política, são os dois lados, cara, você tem que ouvir os dois lados, né? Mas exato, eu acho que... E aí você tem lá o Seth Meyers, que eu gosto muito do Late Show dele lá, que ele faz muito política, né? Ele fala muito sobre política, também são uns 20 minutos iniciais ali, é só noticiário de política e só porrada, sabe? O próprio Jimmy Fallon, ele faz... Trevor Noah também, Trevor Noah é bem bom. Eles fazem de uma forma mais light, assim, que é mais pro povão e tal, mas todos eles estão falando. Eu acho que esse trabalho que o Adnet fez nas sketches dele, cara, muito foi bom, uma coisa que, assim, ninguém tava fazendo. Enquanto você tem os idiotas lá, tipo, Carioca fazendo... apoio de Bolsonaro, essas coisas assim, cara, você tem patético, pelo menos o Adnet do outro lado tá fazendo um negócio que deu certo e que... Pagando de bobo da corte, né? Caralho, vai tomando com esse Marvel aí, cara. Eu acho que tem aumentado no Brasil, mas assim, outro dia eu vi a Anitta tweetando sobre alguma medida escabrosa, mais uma, sei lá, do ministro do turismo. Não foi do SUS, não? Eu vi ela falando do SUS. Foi do SUS, é verdade. Do SUS. Tipo, aí a gente vê, mas assim, é preciso dessa mobilização mesmo, né? Tipo, porque... E, cara, eu não quero usar a palavra entendo porque eu não entendo, mas assim, eu respeito quem quer defender certos políticos, certas atitudes e tudo mais. Mas tá muito óbvio, né? O momento reacionário que o planeta inteiro está vivendo. Então, é necessário quem tem voz ir lá voltar pra gente ter... eu gostaria que a gente voltasse pra ter uma discussão saudável. No momento onde você olhar um cara como um personagem igual o Borá fazer alguma coisa e você falar, mano, isso é impossível de acontecer. Até parece, isso aí é mentira. E não eu assistir a um filme e falar, caralho, isso aconteceu semana passada. Para pra pensar que uma fala de tipo assim, ao invés de investir na vacina, não é melhor investir na cura? Isso não é a frase de um filme do Borá?
Exato, Borat poderia ter falado isso, ele próprio. E a gente acharia ridículo, acharia forçação de barra. Falar, porra, tá maluco, ninguém fala desse jeito. Exato. Vamos aqui então para consideração finais e notas aqui de 1 a 5 estrelas. Bora, fita de cinema seguinte? Bora. Eu vou rapidinho aqui, tá? Bora. Bora. Olha só, como eu falei aqui, eu acho que eu assistindo o filme assim no primeiro momento, eu fiquei um pouco decepcionado porque eu queria ver uma parada mais... porrada, mais intensa, mais escrachada. Eu não ri, o filme, é o que eu falei, ri em alguns momentos, mas boa parte foi rindo de nariz, só e só isso. Mas eu acho que o filme me surpreendeu nesse aspecto que ele conseguir adaptar o personagem pra realidade atual, seja nessa coisa de botar mais a dramaticidade e trazer... E geralmente, cara, você trazer a menina poderia ser um bagulho muito ruim. Quando eu li isso, eu falei, puta, até a filha dele. Caralho, quantos filmes que a gente já viu que foi uma cagada fazer isso? E eu acho que foi o contrário. A Maria Bakalova, que faz a filha dela, a Tuta, excelente, ela é linda e muito engraçada, e ela casa muito bem com ele, as situações ali, as cenas dramáticas, eu acho que funciona, não é nada, né, meu Deus do céu, vai dar o Oscar, não, são legais, e eu acho que a conclusão do filme, pelo menos ali no final, ali com a coisa do corona, eu acho que foi inteligente a maneira como eles amarraram esse filme no zeitgeist, entendeu? A coisa de como, no que a gente tá vivendo atualmente, então eu dou pro filme 3,5 estrelas, acho que foi legal, foi uma boa sequência, não, também, aquela coisa... Qual era a expectativa? A gente nem sabia que o filme ia ser lançado. Foi legal, pô. Vai lá. Cara, então, eu acho... Eu falei pra você assim, pô, me decepcionei, né? Mas, tipo, é aquela decepção do você tá esperando no teto e você conseguir aqui, no meio da janela, o negócio, entendeu? Não é lá, aquela... Mas também, cara, tipo assim, tem muita coisa aí do filme que eu gosto. A parte que ele tá ali com esses dois caras de extrema direita na casa deles, pra mim, é fantástico ali, porque é interessante a forma como ele vai apertando o cara, vai apertando. E aí, quando ele fala o negócio da filha, o cara fala assim, ô, irmão, não é assim não, mano. Calma. Maneiro, né? E assim você vê, tipo, existe o filho da puta, existe o cara que tá ali envolvido naquele meio, mas ele não é tão filha da puta assim, sabe? Ele só tá envolvido naquele tipo de pensamento errado. Você sabe, a gente tem aqui um bolsominion que a gente conhece, que também é uma pessoa que às vezes você conversa e parece uma pessoa muito são. E aí você vê o cara, tipo assim, se tiver o Bolsonaro na frente dele, ele paga um boquete pro Bolsonaro, entendeu? Exato. Fala assim, cara, as duas coisas não encaixam, brother. Pois é, o tipo de atitude que você tem aqui não... O que você tá falando não encaixa com a coisa que você tá apoiando. Exato. Não faz sentido, né? E o que eu não gosto muito é dessas repetições que eu acho que ele trouxe ali. Talvez por ter que fazer muito rápido, então escreve muito rápido, pega, recicla a ideia e tal. Vai na dúvida. Mas eu acho a inserção da filha dele, eu acho bem, bem bacana a história. Eu acho que é bacana porque ele dá uma amarrada, pelo menos o que eu senti, com a questão da Pamela Anderson do primeiro filme. Pô, lembra aí, eu não lembro mais dessa história. Porque ele tem uma perseguição, ele tá indo atrás dela, né? Que ele admirava ela, né? E a filha admira a Melania, né? A história da Melania lá, da princesa. Da princesa é muito boa. Que o cara... Desculpa fazer aqui um adendo, cara. Que a história que ele fala do Trump, ele, né, grab them by the pussy, né? Que a fala terrível que o Trump falou. E o sapatinho é a mão dele tentando encaixar na... Cara... E o Trump com a roupa do príncipe da Cinderela, igualzinho assim. Mano, cara. Essa foi muito boa. E eu acho que amarra legal com essa história, porque no primeiro filme você tem essa perseguição dele, né, pra achar a Pamela Anderson na objetificação da mulher e tal, não sei o quê. E aqui ele entende a filha dele, ele passa a entender o lado dela, ele passa a respeitar ela. Então isso é uma coisa que eu gostei muito. Eu vou dar 3,5 também pro filme. Boa. E, cara, espero que a gente não precise ver um Borat 3, né? Pois é. Eu também, cara, eu fico nessa, eu daria 3 aí pra manter a média, porque eu acho que é um filme que cumpre muito bem seu papel, assim, acho que ele não revoluciona absolutamente nada, né, em muitos aspectos. Ele não é um filme revolucionário, ele não é genial, ele é uma peça muito dolorosa dos nossos tempos, assim, mas eu acho que ele realmente... Eu me incomodei no momento e depois eu esqueci. Ele é muito... Eu tive muita sensação, às vezes, nesse filme de estar vendo um grande vídeo de YouTube muito bem produzido, sabe? Muitas vezes. Isso, por um lado, mostra como as produções do YouTube melhoraram e, por outro lado, como ele poderia ter feito algo um pouco mais elaborado, assim. Porque as críticas são tão óbvias quanto os problemas que são apresentados. Mas eu gostei do filme. Eu me diverti, eu assisti o filme até o final. Me transformou em um cara que vai ver muito mais coisa do Borat, caso aconteça, ou do próprio Sacha Baron Cohen. Então, eu acho que é um filme que todo mundo deveria ver, assim. Eu acho que é um filme legal, porque mesmo que você não ache engraçado o jeito que ele fala, as coisas que ele faz,
todas as situações vão tocar você de alguma forma, porque todo mundo vive num mundo muito parecido hoje em dia, diferente do que era o primeiro filme. Então, O pobre do Thiago tá ali, ó, tá bocejando o tempo todo, coitado, tá te cansado, né? não, tô bem, não, pô. Vamos aqui pra nossa segunda, aquela sessão que você já tá com soninho, sabe? Você comprou o ingresso, mas você vai, você dá uma cochiladinha no cinema, sabe? Aquela que você fala assim, porra, podia ter marcado outro dia. Podia ter comprado esse ingresso por outra hora. Puta merda. Mas vamos lá, nosso segundo bilhete aqui, agora é pra falar sobre, estreou aí na Netflix o filme novo do Aaron Sorkin, que, pô, pelo amor de Deus, o cara tá marcado aí. Fala aí, Alexandre. Homem de honra, né? Eu ia falar questão de honra, rede social, The West Wing, o Studio 60, Newsroom. Cara, o Newsroom é muito legal, né? Newsroom. E o cara ele sempre como roteirista, né? Um dos grandes roteiristas. Começou como roteirista de teatro, passou pra virar roteirista de cinema. Ele levou o Oscar pela rede social? Não tô lembrado. Ganhou. Ele levou. O cara, e é um cara que tem um selo, né? Tem a marca dele como roteirista, no texto dele, que é uma coisa que a galera estuda e tenta pegar o que é o estilo Aaron Sorkin, né? Mas o ponto é o seguinte, que ele começou agora, enveredou pras áreas de direção também, dirigiu aí, foi o quê? 3 anos atrás, né? 2017, não foi o Molly's 2018, Game. Né? Foi. O Molly's Game lá, que foi o primeiro filme que ele dirigiu e também escreveu. E aí, dessa vez, agora volta aqui na direção, nesse projeto aí dos 7 de Chicago, The Trial of the Chicago 7, que foi uma história real, acontecida lá nos anos 60 do Chicago, onde vários ativistas, né, que estavam por causas independentes, estavam cada um com seus grupos, acabaram sendo taxados como um único grupo, entraram num único julgamento, e que foi uma história que pouca gente, próprio americano, não conhecia, né? É. E aí chegou aí na Netflix agora aí no meio de outubro, onde a galera já tá aí com papo de que talvez vai ter Oscar Buzz, né, que o pessoal fala, né? Eu acho que é isso que você falou da marca, né? O Aaron Sorkin traz essa marca, então até o Molly's Game na época que tava pra sair, já tinha o burburinho, né? Aaron Sorkin sempre, vem aí, né? Roteiro, não sei o que, e você fala assim, você já vai esperando que seja um filmaço por ele escrever muito bem, cara. Ele escreve muito bem. Porra. Sabe, eu assisti o Chicago 7, eu vou ficar chamando de Chicago 7 porque a gente fica chamando não tem como. Os 7 de Chicago. E eu peguei pra assistir o Questão de Honra de novo, sabe? Que foi o primeiro filme dele. E, pô, tu vê lá, todo esse maneirismo dele que ele traz nos filmes de hoje em dia, já tava lá, cara. A musicalidade na fala, né? É uma coisa que ele tem que é incrível, né? Aquela coisa de trazer coisa do passado ou mais fora de tempo, né? E já colocar ali na timeline principal e tal. Então é muito legal e foi interessante ver porque o Questão de Honra foi uma peça que ele escreveu pra Broadway e depois ele adaptou pro cinema. Então lá no filme aparece assim... do roteiro de Aaron Sorkin baseado numa peça dele próprio. Eu falei, caralho, o maluco cagou. E nem sempre isso dá certo, né? A gente vê o grande exemplo é a Gillian Flynn, né? Que fez lá o Garoto Exemplar também, baseado no livro dela, e que foi um filme que eu amo de paixão, e que nem sempre, a gente citou há pouco tempo da J.K. Rowling, né? Nem sempre o cara, por ser o criador da própria obra, ele sabe como adaptar, contar, né? A história, né? É foda, né? Romariz, o que você achou do filme? Cara, eu gostei bastante do filme. Pra mim, eu gosto muito do Aaron Sorkin como roteirista, não acho ele um bom diretor ainda, acho que ele tá evoluindo, assim. Mas como roteirista, cara, é muito difícil eu ver uma obra dele e não gostar, assim. O estilo dele, a velocidade com o que ele impõe nos diálogos, né? E ele acaba... Quando ele pega um diretor muito forte, tipo David Fincher, que ele já trabalhou algumas vezes, o negócio fica, né, perfeito, assim. E ele tá começando a carreira dele de diretor de verdade, né? Do tipo, começar realmente a escrever, dirigir. Acho que o Molly's foi o primeiro, e agora esse com o 7 de Chicago, que é basicamente o ambiente onde ele se sente muito bem, né? Um drama de tribunal para falar sobre um contexto histórico e trazer e discutir os problemas que a gente tá vivendo hoje, né? Então, assim, é o ambiente perfeito para ele fazer uma obra muito legal. E realmente ele faz, assim. O 7 de Chicago eu acho que é um filme que vai figurar aí na temporada de premiação.
porque tem atuações muito boas. O Mark Rylance, pra mim, é um dos atores mais subestimados dessa geração. Eu não vou perdoar ele dele ter. Eu não vou perdoar ele dele ter roubado o Oscar do Todo mundo, nós três aqui, vamos dar os três. Nós três aqui, cara. Porque a gente sabe que ele vai ter outras chances de ter o Oscar. Tipo, esse ano, o Stallone era a chance dele, brother. Exatamente. Ele é um ator. Cara, ele é inacreditável, assim. Ele é muito bom, né? Puta, ele é muito bom. E os diálogos mais simples, as coisas mais sutis, ele consegue transformar num negócio pesado. É muito foda. Então, assim, foi um filme que também me impacta muito. É revoltante o filme. Todas as cenas com o Yahya Abdul-Mateen lá, né? Que é o Arraia Negra, que é o Dr. Manhattan também, cara, esse cara já tá aí nas cabeças. Ele é foda, cara. O que ele tá fazendo eu quero ver, cara. Ele é muito maneiro. Ele é muito bom. Ele é muito bom. E aí, nesse filme, tudo que aparece ali, que ele é um dos membros dos Panteras Negras, cara, eu fiquei incomodado no filme. Eu fiquei revoltado com as coisas que aconteciam. Falei, não é possível. E o Frank Langella, que é o juiz do filme, mano, eu falei, matem esse filho da puta agora, pelo amor de Deus, eu não aguento mais ver esse cara. Por que isso acontece muito? Eu acho que o texto do Aaron Sorkin, ele tem um impacto no texto dele que muitas vezes, no momento, as falas são tão bem atuadas e elas são tão bem colocadas no filme, e dependendo da direção e da montagem, ela te atinge de um jeito tão forte que você às vezes fica impactado sem nem saber direito qual é a essência daquela fala, sabe? Porque é tão forte o diálogo que você fica, caralho! Só que nesse filme tem alguns momentos que as falas são tão fortes, só que o filme necessita de um drama e de um contexto, e eu acho que de motivações maiores para que as falas continuem, e ali eu acho onde o filme perde um pouco. Quando ele sai do tribunal, para você falar um pouco sobre o background de cada um dos personagens e tal, não tem muito. Não tem muito. O impacto do filme é desse tribunal. Mas eu vou te falar, cara, interessante, vocês também concordam com o Romariz, né? Porque eu não concordo tanto com isso, não, porque eu não... acho que você tá falando que, sei lá, faltou um pouco mais de ver esses caras, de entender um pouco mais o contexto deles antes do fato em si. É interessante porque eu acho que o filme ele é suficiente, pelo menos pra mim foi de ele apresentar quem era essa galera, né? Eu acho que ele faz uma coisa muito legal ali no começo daquele clipe ali de abertura, né? Onde ele coloca... Esse filme faz uma coisa muito interessante, que ele coloca material histórico com cena filmada, né? Ele faz uma transição, às vezes, de um frame, um plano. Eu acho que ficou muito, muito inteligente. E ali, logo no começo, onde ele vai fazendo essa mistura que, mais uma vez, é interessante como voltou esse assunto, né? Da Guerra do Vietnã, né? A gente falou aqui do esquadrão... da Five Blood. Da Five Blood. Tá querendo lembrar... Destacamento Blood. Isso. Queria lembrar em português. A gente falou do Destacamento Blood, né? Aquela coisa de mostrar como... Enquanto o filme do Spike Lee mostra um outro viés, esse aqui mostra que, tipo... Cara, a galera sorteando quem vai pra guerra, cara. Você imagina isso, que era essa parada, a loucura, sabe? Loucura, né, mano? E ele vai entrecortando que todo mundo vai ter esse evento do Partido Democrático num X lá em Chicago, e toda a galera vai ali porque é onde vão estar os holofotes. Ele vai entrecortando entre esses grupos, e o que o cara fala, ele complementa a fala do outro, né? Ele vai colando as falas de um pro outro. Nós vamos lá, aí corta pra fuder com não sei o que, fuder com o sistema. Ele faz como se eles fossem um grupo só, mas muito cada legal. um com o seu pedaço que ele vai falando. Eu gostei disso. Eu gostei. O cara lá que era o pacifista fala pro filho, não, filho, isso não vai acontecer nada, não. Aí é o cara que dá porrada no maluco. E eu acho que o filme, como a gente falou aqui, acho que questão de texto, tem mais o que se falar. É foda. Tudo que ele faz a gente falou da musicalidade, da fluidez, de um texto por cima do outro, né? Uma fala por cima do outro que ele faz o tempo todo. Eu acho que o filme realmente peca pra mim na parte da direção mesmo. Que eu acho que o Aaron Sorkin, eu adoro ver a entrevista dele, que ele é um cara muito apaixonado pelo que ele faz. E ele não tem vergonha de dizer que ele não é diretor. Ele não tem vergonha. Sim. Podcast, com ele sempre fala, olha... Eu roubo das pessoas, de todo mundo. Eu aprendo, tem gente que tá do meu lado que vai me ensinar a fazer. Aí nesse filme aqui vai ter protesto. Ele não sabia como filmar. Vai ter gente do lado dele que vai saber filmar. Então, eu acho legal essa parte dele, essa humildade de estou aprendendo, embora seja um cara que é muito foda no aspecto de roteiro, ele poderia também ser arrogante na parte da direção, né? Sim. Não. Só que, você vê no Molly's Game, por exemplo, eu acho que ele pega emprestado de um monte de diretor. Você vê umas coisas ali que Fincher, ou vai o próprio... o Andy McKay lá no Vice, no Big Short. Porra, tem que lembrar desse filme em português, cara. A grande jogada. Que merda. Você vê esses maneirismos aí. E nesse aqui, eu acho que ele faz um filme pra mim que é filme dos anos 90. Que é uma questão de honra. Questão de honra, que ele é esses dramas aí mesmo. É isso aí. Pois é, que não tem muita inventividade. Você vê que o próprio julgamento todo ali no tribunal, ele filma do mesmo ângulo.
Que ele quer botar você do lado do júri, mas fica boring, porque raramente a câmera troca de posição, né? Ela tá sempre do mesmo ângulo filmando aquela galera. Não, e ele nem passa o sentimento do júri, né? Ou o seu, ou a tensão dos olhares, não tem nada. É algo que você vai pelo texto. É como se você estivesse assistindo uma peça de teatro. Uma peça de teatro, né? Exato. E aí é isso. Não tem nada de envolvimento. E por causa disso, muitas vezes os temas discutidos, eles ficam meio superficiais, né? Tipo, o único momento que você vê um debate entre os acusados é aquela cena entre o Ed Redmayne e o Sacha Baron Cohen, né? Sim. Do tipo, que são dois progressistas, mas que um pensa de um jeito, o outro pensa de outro, e eles têm um embate ali, mas que, mano, são uma falinha pro outro, do tipo, só pra justificar que eles também discordam. Falei, mano, não precisava, sabe? Do tipo, são discussões, eu acho quase todas as discussões do filme, elas são muito, elas me parecem muito rasas, mas elas são muito fortes, elas são tipo... Mano, elas incomodam, elas te revoltam do jeito que é feito. E eu acho que isso tudo se deve muito ao elenco, que foi escolhido assim, a dedo, né? A dedo. É um elenco... Tirando até o Ed Redmayne, que é, né, o tortinho, né? Ele só sabe interpretar tortinho, cara. Mas eu vou falar que, cara, eu não gostei muito do Joseph Gordon-Levitt também, não. Eu sei que tu é fã dele, mas eu achei ele mais fraco. Mas sabe por quê? É porque o Joseph Gordon-Levitt, ele é sempre legal, ele é sempre um cara do bem, sabe? E eu acho que isso é o que falta... Eu concordo com o Romariz, acho que a questão acho que o filme é meio maniqueísta, sabe? Tipo, é o mal e o bonzinho, sabe? Se você não tem o clima da discussão, por exemplo, tá lá o Bob Seale amordaçado, porra, qualquer pessoa que tem um mínimo de empatia vai ficar com o estômago revirado, sabe? E eu acho que isso é que eu acho que o filme perde na questão da aplicabilidade com que a gente vive hoje, e exatamente o que vocês citaram a respeito do Borat, que é a questão de, tipo assim, cara, a gente tá vendo protestos do Black Lives Matter, onde a galera chama de vândalo, o próprio presidente falando que, exatamente como lá no Detroit, lá que a gente viu, da Catherine Bigelow, a mesma coisa, que os caras falam, isso é de vândalo, tá roubando, e onde você tem gente que tá fazendo isso, mas o movimento não é isso. Exato. Eu achei isso, tipo... Falta isso, né? O que falta pra mim é você ter uma força grande do lado de fora do júri, sabe? Do lado de fora do julgamento. Sim. Eu vou falar por mim, né? Eu participei muito de manifestação no Brasil. Black Bloc aí, ó. Que eu participei muito de manifestação lá em 2013 e tal. Cara, a sensação que você tem quando você tá numa praça e você olha pro lado e você vê a praça toda cercada por uma porrada de policial armado até a cabeça de equipamento e tal, e os caras aos poucos eles vão andando e vão te apertando contra um canto, é uma sensação, cara, que não tem como você descrever, sabe? É uma bomba pólvora até explodir, né? O primeiro cara que gritar mais alto vai dar merda e sabe, por mais que ele tente fazer isso ali uma hora ou outra, naquela cena que ele fala pra subir o morro, né? O morrinho lá. Nossa, é muito ruim essa cena, cara. Eu acho que falta ainda o peso de uma Catherine Bigelow, sabe? Ruim quanto direção que você quer dizer, ou ruim tipo de direção. Essa cena é muito mal dirigida. Mas desenvolve aí, por que você acha isso? Cara, eu acho ela não te coloca dentro da ação, né? Tipo, ela tá... Primeiro que visualmente ela é mal fotografada, porque você não consegue ter... Ela parece um você não consegue ter um ambiente... Eu não entendi direito onde aquilo ali tava acontecendo. Né? Tipo, então tem a fumaça que ele coloca atrás, a nuvem, a neblina, sei lá o que é. Mas essa talvez não seja a ideia de passar isso que o Alexandre acabou de falar, essa desorientação de você estar no meio do movimento. Mas eu acho isso? Pra mim, pelo menos, o primeiro sentimento que ele teria que me passar é de uma urgência e talvez de uma ameaça, né? E pra mim, e ali eu simplesmente não estava entendendo onde as coisas estavam acontecendo. E o mesmo erro de localização que você tem na cena que o Ed Redmayne manda lá a galera aí bater nos caras lá, naquela última cena lá. Sim. Eu não tava entendendo nada daquela cena. Eu não entendi onde tava o poste direito. Ele mostra o moleque subindo lá, e aí depois a câmera do nada corta pra trás do poste, onde você não entende direito de onde ele tá vindo também. Então, assim, é um senso de espaço que ele não tem. Isso aí, claramente, é falta de traquejo de fotografia, de direção e tudo mais. Porque ele queria te passar um ambiente... Pega cenas do Detroit, por exemplo, sabe? Ou, sei lá, pega grandes cenas de qualquer filme que você tenha de tumulto, deixa eu ver Gangues de Nova York.
Pega o Gangue de Nova York, por exemplo, que você tem as lutas entre as gangues, as eleições e tudo mais. Parece que você tá na porra de um ambiente de guerra, sabe? De tão grande que é o negócio. E você também tem a sensação de confusão, do tipo, tem fumaça pra todo lado, tem neblina pra todo lado, é sangue pra todo lado, mas você tá tenso, porque normalmente você tá dentro da pele do protagonista ou das pessoas que eles te colocam. Nas cenas de fora do tribunal, do set de Chicago, você fica meio aéreo, sabe? Você fica meio assim... Ah, entendi ali. Essa cena pra mim do tumulto lá que os caras apanham, especificamente essa que mandam subir lá e tal, nossa, é uma cena que não teve impacto nenhum pra mim, assim. Ele meio que, sabe? É meio que ela é feita pra justificar coisas que estão acontecendo, que eles vão falar no tribunal. Que ele fica tem essa coisa que ele faz, né, de... que essa coisa é a timeline não linear, né? Ele começa com essa montagem que eu falei no começo, ele corta toda a parte do evento em si pra pincelar depois, né? E é interessante às vezes Isso quando é ele muito vai... legal. É interessante quando ele vai contar, às vezes, sobre um fato, sobre uma tem uma parte que tá contando uma dada situação, que aí tem um ponto de vista do... Como é o Sacha Baron Cohen, a Abby, né? O Abby e contando lá no stand-up, né? Que era a única referência. Aí depois ele corta pro outro cara contando um outro aspecto daquela parada. E esse vai e volta, é muito Aaron Sorkin isso, né? É muito Aaron Sorkin. É muito. Eu acho que isso, cara, se você tivesse ele escrevendo... Sabe, tipo, Aaron Sorkin Roots ali, escrevendo pra caralho. E uma Catherine Bigelow da vida dirigindo, o filme seria assim, tipo, você pode... Seria vezes 10. É assim, tipo, você não tem concorrência, sabe, pra esse filme esse ano. Porque, cara, o Detroit, que a gente já falou aqui, ela cria um senso de urgência num ambiente desse tamaninho que é uma sala de hotel. Nem sala, é aquele corredor que eles descem da escada. Nossa senhora, aquela cena é horrível. E ela vai criando um negócio, criando, e que aqui ele consegue. Eu acho que no tribunal ele consegue fazer isso. Quando você tem ali o personagem do Yaya, como é que é o nome do personagem do Yaya? Yaya é o Bob Seale. O Bob Seale, um dos fundadores de Pantera. E você tem o Fred Hampton ali, né, junto com ele, ali atrás. Então você tem aquela relação dele e ele levanta pra falar toda hora, e o juiz manda ele sentar, ele vai criando esse senso de urgência do vai dar merda pra esse cara alguma hora. Ele vai criando, e você já tá na expectativa de que vai dar merda pra esse cara alguma hora, que ele vai sair dali preso já, de qualquer forma e tal. Então, tipo, isso falta fora do tribunal. Isso falta até na hora dessa discussão do Ed Redmayne com o Sacha ali no final. Total. Eu fiquei pensando, mano, no Adam McKay dirigindo um filme desse, porque toda a parte de comédia ali, do Sacha Baron Cohen e do cara do Succession, que eu esqueci. É o Jerry Rubin. Jeremy Strong e Jerry Rubin é um personagem. Ele é muito bom, inclusive. Eu gosto de todas aquelas cenas meio ridículas deles lá. E eu acho que tem uma pitada de comédia que consegue equilibrar a tensão do tribunal de um jeito muito legal. Que faz o filme chegar num pico de tensão e aí ele dá uma leveza e depois vai e volta. E você continua criando empatia com aqueles personagens que estão ali. Porque um tem família, os outros estão os hippies, o outro cara é do Panteras Negras, enfim. Cada um tem o seu lastro ali pra você criar uma empatia. Mas eu acho que falta essa parte, primeira parte de direção mesmo, de fora, e também essa questão de você conectar os personagens por alguma motivação que seja um pouco maior, além do que aquelas manchetes de jornal que eles chamam. Então, cara, o Adam McKay, a Catherine Bigelow e mesmo o... Caraca, esqueci o nome dele, mano. O cara do Pantera Negra, Fruit Valley Station. É o Ryan Coogler. O Ryan Coogler. Eu fiquei pensando nessa galera, sabe? Tipo assim, que já mostraram como você falar sobre movimentos sociais, sobre protestos, sobre cenas de tensão e como é que você transpõe isso pra um ambiente fechado. Mas não é como se o filme não fosse bom, tá? Tipo, eu assisti o filme super satisfeito. Eu não senti nem o tempo passar, juro pra você. Quando ele acabou, eu falei assim, caralho, acabou. Cara. E isso é o que acontece pra mim com quase toda a obra que o Aaron Sorkin tá envolvido. Newsroom foi uma das séries que eu assisti, assim... com o maior... primeiro que eu sou jornalista por formação e, tipo, eu trabalhei em televisão e vi muito daquilo ali que ele mostra. Cara, não só é uma... Por isso que eu acho Morning Show uma merda, tá? É muito ruim. Nossa, Morning Show é uma novela, cara. É horrível. Exatamente. O Newsroom, pra mim, é aquilo que eu assisti. Eu falei... Tinha um monte de coisa que acontecia no Newsroom que eu falei, nossa, mas que mentira. Isso nunca aconteceria. Isso é muito lixo. Só que é tão bem contado que eu falo, foda-se, sabe? Tipo, é muito legal isso. E o Aaron Sorkin é muito bom nisso. É engraçado você falar esse negócio da direção, Ricardo, que eu não sabia que ele tinha falado isso.
É, e, porra, você vê, admirável, porque realmente dá pra perceber. Eu gosto muito de ver de tudo, assim, tem muitos podcasts que eu acompanho de cinema, ou mesmo no YouTube tem vídeo, até mandei recentemente pro Alexandre, ele respondendo perguntas sobre pessoas que querem ser roteiristas, e cara, é tão legal você ouvir uma pessoa apaixonada falando sobre as coisas, então ele é muito interessante de ouvir ele falando. E eu acho que quando ele falou justamente isso de, olha, eu não sou diretor, eu acho isso como é que se chama, né? Eu ia falar humbling é foda, né? Como é que em português é humbling? É tipo, humilde. honrável. É humilde, eu achei legal, porque um cara na altura dele admitir um negócio desse, um filme gigante com um monte de gente, pode pegar muito mal, sabe? Só que, no caso do Chicago 7 aí, pô, a galera fala que esse projeto já tava há muito tempo rodando em Hollywood. Parece que o Spielberg ia dirigir. Então acho que deve chegar uma hora... Aí ia ser um dramalhão danado, né? Porra, para de ver. Tu não gosta de Spielberg. Eu gosto, mas... Esse filme teria a cara do Spielberg também fazendo isso. Seria ele conseguiria fazer um Lincoln da vida com as cenas de confusão ali. Eu acho... Caralho, como é o nome? Eu tô com o Chicago ali e fala o Soldado Ryan. Ele pegaria ali o início do Soldado Ryan pra fazer os protestos fazer e tal. aquela escala, né? Porque não é... A gente tá falando... O que ele fez com o Monique também, que é... Com o Monique, exato. Porra, o Monique é foda pra caralho. Mas eu acho que o Aaron Sorkin, ele tenta um pouco Spielberg naquele final ali, como ele conclui o filme meio que do nada, ali, com aquela musiquinha... Cara, é filme dos anos 90 aquilo, com aquele freeze frame. Total. Aquilo ali, cara, foi o ponto que o filme me tirou. Eu falei, mano, qual é? O cara foi a parada mais preguiçosa pro final, sabe? A única parada... Desculpa, Ricardo. A única parada que me incomoda é o Ed Redmayne. Porque toda vez que eu olho pra cara dele, eu falo, não é possível que esse cara ganhou um Oscar, mano. Tipo, eu fico revoltado, assim. Olho pra cara dele e falo... Ele só faz tortinho, ele interpreta a mesma coisa, Romário. Todo filme é igual, cara. É foda. Não que ele esteja ruim nesse filme. Vamos lá. Não que ele esteja... Eu não acho ele ruim também, não. Eu acho ele bom. Não tá tipo o nível Balen lá do Destino de Júpiter. Mas ele não, esse pra mim é o melhor papel dele, tá? Esse pra mim é o melhor papel dele. Esse eu gosto. Mas eu fico pensando quando chega ali naquele final, que eu falo assim, pô, Aaron Sorkin, cara, aqui tu não podia ter roubado de alguma coisa mais inspirada, sabe? Nem que você fazer o clichê que todo filme de biografia de fato real faz, que é a tela dividida no meio com a foto real e a descrição. Cara, faz isso, ia ser muito mais interessante do que um filme congelado com texto frio. E demais, eu tive que pausar e voltar porque a Juliana não leu a tempo. Não, eu fiz isso também. Aí ela falou, peraí, mas eu não entendi o que aconteceu. Aí eu voltei, eu falei, não, o cara aqui aconteceu, porra, acho que é uma oportunidade desperdiçada, né? Filme de esporte. Filme de esporte é que tem muito isso. No final, porra, vai mostrar o que aconteceu com os caras depois daquele jogo. E aí foi pra escola tal, se formou e virou... Mas podia ter, aquele Ken's Burn, aquela, né, a imagem real, assim, aumentando devagarzinho, né? Ia ser legal, cara. Seria bom. Seria anos 90 bacana. O Aaron Sorkin é aquele tipo de cara que, nesse filme, né, ele segue uma receitinha muito arroz com feijão ali, pra não fazer feio na direção, tipo, tem um filme que veio na minha cabeça quase que imediatamente quando acabou o Chicago 7, que é o Spotlight. Muito bom. Eu não gosto muito do Spotlight, eu não gosto muito porque eu acho ele... Nossa, muito piegas e tipo... Mas que a história é 10 vezes maior que o filme, sabe? Não, sem dúvida, mas é um filme que eu acho que ele conseguiu passar... É um filme que só é nessa altura por causa da história. Não, mas é que é um filme também que tem um elenco também que segura, né? Fodaço, então você vê uma similaridade com esse filme aqui, porque pra mim, até que era o assunto que eu queria entrar, e foi mal, Romário, te volta pra concluir teu pensamento, que é o que eu ia falar justamente do Oscar, entendeu? Que é que pra mim esse filme chama texto e elenco. Sim. É isso, sabe? Isso. Não tem mais, né? Não tem. Não tem como ser melhor direção. Vai ser melhor filme por causa da produção da Netflix. Vai jogar nem design de som, não tem nada de muito interessante. Trilha, não tem nada. Eu acho que esse é o tipo de filme que hoje em dia, com a academia do jeito que tá, e mesmo os votantes de outros tipos de prêmio, eu acho que ele não passa mais, sabe? Eu acho que ele não passa mais. Eu acho que não. Eu acho que ele tem muito a cara do começo dos anos 2000 ali. Porque ele é muito, é muito simples, cara. Eu acho que ele é muito superficial, assim, sabe? Assim, óbvio que a gente já teve outros filmes superficiais pra cacete nos últimos anos ganhando um ou outro. Mas, assim, eu acho que a coisa tá mudando. Tá mudando, assim. Não dá mais. O próprio Spotlight, né? Vai falar o Green Book aí. Mas então, pra mim ele é uma exceção, sabe? O Moonlight, por exemplo, cara, ele é um filme que é uma porrada na cara pra mim. E ele citou Spotlight.
Spotlight. Tu falou Moonlight não, né? Não, o Spotlight é um filme que não me fala mal do Moonlight aqui, tu vai te expulsar aqui de casa. Eu gosto do Moonlight, porra, tá maluco? Eu tô falando é que o Spotlight, tipo, ele também é um filme que ele na média ali, e aí ele, naquela época, ele foi jogando pra cima, ficou ali na média, era o top 5 de todo mundo, por isso ele ficou lá em cima. E aí, é a famosa zebra, né? É a famosa zebra. E aí, mas será que isso não pode ser a força do Chicago aí pro ano 2020 sem filme? Tipo, quem vai ser o melhor do ano? É Aves de Rapina? É do Little? É o Poço? Não, mas olha só. Eu acho que vai chegar muito filme ainda, né? Eu acho que ele vai figurar ali entre... Não vai não, Thiago. 10... Não tem mais filme pra sair não, cara. Vai sair Fincher. Vai sair Fincher, sai o Soderbergh. Acabou, mano. Não, mas olha só, se você vai ver, vai sair o filme aí que vai todo mundo comparar com... Comparar não, mas vai jogar junto com Chicago, que é o Judas e o Messias Negro. É só ano que vem. Não, mas é janeiro. Mas aí a janela do Oscar vai até ano que vem. Esqueci. Ele vai entrar. Pode crer. É isso, ainda vai um pouquinho. Vai até fevereiro, né? E é um filme que vai contar a história do mesmo cara que tá ali, sabe? Do Fred Hampton. Ele vai contar a mesma história daquele cara que tá no julgamento ali. Pode crer. Então você vai ter... Tem alguns filmes, tipo o filme que tem a Frances McDormand lá, que é o da Chloe Zhao. Nomadland. O Nomadland. Ele é tido como o filme, né? Da temporada de premiação. Se eu não me engano, eu vi um texto, eu vi um review que eu também falando que esse filme não tem nada demais. É um filme nada demais, esse Nomadland aí. Eu quero ver, mas tipo assim, parece que a Frances McDormand é... boa pra caralho. É boa pra caralho, como sempre, mas o filme não... Enfim, mas vamos ver, né? Tem que ver pra falar do filme. Tem alguns filmes pra chegar assim, mas claramente tem alguns... por exemplo, pra mim, se Tenet figurar entre os filmes de premiação, eu falei, fudeu, joga esse ano fora. Tipo, melhor filme. Joga o ano fora porque não dá mais. Mas realmente, a gente vai ter um problema desses... por causa da Covid e tudo mais, mas eu acho que tem um tempo ainda, sabe? Eu acho que tem um tempo pra esses filmes chegarem. Tem um tempo pra essa galera começar a investir também. Tem o filme do cara que tá no The Walking Dead... é o menino Glenn, né? Tem um filme, eu ouvi falar dele, Glenn, né? Que é da A24. É muito legal, cara. O Minari é o nome desse filme. Então tem muita gente falando, tem o novo filme tem o último filme do Chadwick Boseman, que é o Rain's Black Bottom. Tem o One Night in Miami, da Regina King lá, que ela dirige também. Mas você vê que mesmo assim, né, os filmes que vão pras cabeças, que geralmente nesse final do ano é o que acontece, né? Esses filmes de festival, é o filme que não... rara deles vão ter o apelo popular, né, grande, pra chamar atenção. É o que vai estar no Oscar, né? Porque, na verdade, não sobrou nada, né? O Chicago 7 ele vai estar. Vai porque a Netflix vai botar... A Netflix vai botar o caminhão dela ali... Tem o lobby da Netflix que é pesado, tem isso também, né? A Netflix tem o quê aí, ó? Vamos ver. A Netflix vai ter um filme... A Voz do Soul aí, a Voz do Soul que você falou, é da Netflix, tem o Mank. Tem o Chicago. Que, cara, todo mundo tá falando que o Mank, tipo, é... absurdo. Cara, é tipo o Oscar que o Fincher foi roubado lá na rede social, esse ano não roubam, cara. Eu acho que dessa daí não escapa. É Hollywood falando de Hollywood, tudo aquilo que eles gostam, né? Exatamente. Não, ele vai estar lá, cara, senão vai ter que estar o Tenet, ô Romariz, não tem como, cara. Você vai ter que deixar aí. Não, eu prefiro 10 vezes o Chicago 7, não tem problema nenhum, mano. Olha, mas dá pra tirar dessa lista de 10 aí. O Tenet dá pra sair. Dá pra sair, não. Mas tu acha que a Warner não vai querer botar, não? Vai dar um... Porque, tipo assim, o filme não fez dinheiro. Vamos lá. O filme não fez o dinheiro que eles queriam. Aí eles colocam ele pro Oscar pra dar aquele chamariz pra ver se vende um filme melhor. Eu acho que a categoria técnica não tem comparação com o que a gente viu esse ano com o Tenet. Agora, pode crer. De resto, não... até porque todos que teriam... tipo, normalmente a categoria técnica é blockbuster, né? Tipo, não existiu blockbuster em 2020. Vai ser Aves de Rapina e Tenet. Aves de Rapina e Tenet concorrendo aí. Olha aí, melhores efeitos especiais. Nossa senhora, né? O que pode acontecer é a Mulher Maravilha estrear ainda em dezembro e aí ele pegar alguns também, né? Mulher Maravilha é melhor filme. Melhor filme, Mulher Maravilha? Não, eu me pulo da janela. Gal Gadot, melhor atriz. Aí eu pulo da janela. Aí acabou, aí não dá. Pedro Pascal. Edson Celulari. Alexandre cismou que o Pedro Pascal é Edson Celulari na Mulher Maravilha. A cara do Edson Celulari nos cismou com isso, cara. Parece mesmo. Aí, ó, outro, pronto. Tem um outro filme que eu vi aqui, eu tava procurando aqui umas listas pra ver filmes que podem figurar no Oscar ou premiações. Tem o The Devil All the Time. Fraco. Que é um original da Netflix. Eu não acho que tenha força pra isso, tipo... Nem ator, eu vi. Bacurau.
Nem vi. Achei o filme fraco. Quer dizer, achei algumas coisas boas nele, mas no geral, pra premiação, acho que não tem nada de mais, não. Tem aquele do Charlie Kaufman, será que não tem força não, né? Ninguém nem mais fala dele, né? Pô, Charlie só se foi em roteiro, né? Adaptado, né? Porque é um livro, mas acho que filme mesmo acho meio difícil. Ninguém viu também esse filme. O filme que um filme que eu vi aqui é o que também tá com muita evidência, assim, é o Hillbilly Elegy, que é o novo filme do Ron Howard. É Netflix que é baseado também. num livro, que é Netflix também, tem a Glenn Close e a Amy Adams. Então, assim, tipo, Ron Howard, Glenn Close e Amy Adams. Netflix, os caras foram precisos, né? Só faltava ser um roteirista também que tá sempre indicado, assim. Não, na capa tá lá, né? Do diretor de Apollo 11 e aí, Uma Mente Brilhante, só Oscar. Exatamente. Caralho, exatamente. É mesmo. O que mais tem aí nessa lista? Cara, tem aqui também o The Prom, né? Que é uma nova comédia aí que vai ter Nicole Kidman, Meryl Não Streep. vai. Ryan Murphy não vai. Não, Ryan Murphy não vai. Eu não quero ver. Sabe pra onde ele vai? Isso aí é filme com cara de Globo de Ouro, mano. Filme com cara de Globo de Ouro. People's Choice Award. Exato, tem muito cara. Muita cara de Globo de Ouro. Tu viu o trailer? Não, eu tava até animado, né? De Meryl Streep e tal. Tchau. Nossa, eu não vi nem o trailer até o final, só pra você ter uma ideia. Não cheguei nem no final. Tem o James Corden lá, eu já fiquei de bode do filme já. E tem o filme do George Clooney, né? Que é o The Midnight Sky, que ele chega... O próprio George Clooney dirige, e tem a Felicity Jones, o Kyle Chandler e o David Oyelowo, que é o cara que fez o Selma, né? Então, tem um elenco forte. Mano, a Netflix é a maior aposta da Netflix em um Oscar em muito tempo. Se ela não ganhar um Oscar numa época de pandemia, eu não sei quando que esse Oscar vem, meme, sabe? Né? Deu um Oscar aqui pra esse pobre miserável. Daqui, deu um Oscarzinho. Vai ser muito difícil. Mas eu acho que o Mank, só pelos trailers que saíram, os 2 trailers de Mank que saíram, falei, meu amigo, isso aí cheira Oscar num nível, assim. Foda, né? Acho muito difícil ele não levar. E falando de Mank, falou de David Fincher, já o Aaron Sorkin já falou que já tá doido pra escrever um Rede Social 2, mas só se o David Fincher voltar. Meu amigo... Aí a galera tá choramingando aí que não vai ter Mind Hunter. Pra mim, eu entrego o Mind Hunter pra ter o Rede Social 2, meu irmão. Dá pra ter os dois, cara. Não dá não, cara. Não dá. Eu espero 20 anos. Não tem eu problema. Eu espero, de boa. Ela faz, entendeu? Esses 2 caras, eles são os dois... Tipo, é uma combinação, Claudinho assim. Bochecha, né? Daí tem mágica ali. Mano. Tipo, é um negócio que faz a hora que você quiser, entendeu? Faz aí. A rede social vai ter material pra fazer uma Rede Social 2 no momento que eles quiserem. Dá pra fazer 2 filmes da rede social agora só com o que aconteceu desde que fizeram o primeiro, sabe? Então, relaxa, vai ter muita coisa. Um filme, a Rede Social 2 vai ser o julgamento do... O julgamento do Mark Zuckerberg. O julgamento do Mark Zuckerberg. Olha aqui. Tem um monte de coisa, mano. Tá doido. Vamos lá, vamos aqui para considerações finais e nota para os 7 de Chicago. Romariz, começa com você. Se for o último da outra, começa primeiro aqui, vai. Cara, gostei muito de 7 de Chicago. Acho que é um filme que tem realmente, como você disse, aquela vibe dos anos 90, que traz consigo uma estética um pouquinho antiquada, assim, para o que o Sorkin podia trazer. Era um filme que podia ser um pouquinho mais ágil, ele podia te envolver um pouco mais na parte da fotografia, mas ele tem um texto tão forte, atuações tão boas, que ganha você pelo carisma e pela força dos temas, né? Tipo, não tem como você ficar insensível a racismo, não tem como você ficar insensível à injustiça, no geral. Então, é um filme sobre isso, então é um filme muito legal de se assistir. Dá pra todo mundo assistir. É um filme que fala sobre um problema da década de 60, né? Mas se fosse colocado nos dias de hoje, a gente poderia falar exatamente a mesma coisa. As frases são as mesmas, as dores são as mesmas. Isso mostra o quanto que a gente tá regredindo em tanta coisa, né? Mas é um filme muito legal. O Aaron Sorkin é um dos grandes nomes de Hollywood aí nos últimos anos e tá aí no seu início, né, de carreira de diretor, então vale super a pena. É uma baita de uma... Não é uma produção original da Netflix, né? A Netflix comprou o filme e ela distribui o filme, mas é mais uma baita de uma sacada dela de levar esse filme pra todo mundo. Tem ótimas atuações. Eu acho que o Yahya Abdul, como a gente falou, que faz Bob Segal, manda muito bem. E o Frank Langella, que ele deve ter já, sei lá, quantos anos ele deve ter? Ele deve ter uns 70 anos, 70 e poucos anos. Tá coroão já. Ele manda muito bem. É revoltante olhar pra cara dele, assim. O cara manda muito, ele muito, tá com muito. 82, meu irmão. 82 anos.
O Sacha Baron Cohen manda muito bem também, eu acho, no estilo riponga dele de ser ali. Então é um filme que vai estar nas premiações, é um filme fácil de gostar, muito fácil de gostar, e é um dos filmes, com certeza, um dos filmes mais divertidos e legais que eu assisti esse ano, então super vale a pena assistir. Qual a nota que você dá aí de umas 5 estrelas? Minha nota pra ele é 3,5. 3,5, tá aí. Vamos lá, Alexandre, qual é a tua nota pro Chicago 7? Cara, Chicago 7 é um filme que, assim, eu gostei muito. É o tipo de filme que eu gosto de assistir. Eu revi o Questão de Honra lá, e é um filme bacana de você assistir, mesmo Tom Cruise sendo maluco lá no filme, que ele dá uns ataques de doido lá. Eu assisti aquele... Mais que o Jack Nicholson? You can't handle that. Mas é porque o Jack Nicholson aparece menos, sabe? Então, tipo... Eu vi aquele do Richard Gere há pouco tempo com o Edward Norton lá, As Duas Faces do Crime. Acho que é isso, As Duas Faces do Crime. É do Sorkin também? Não. Okay. Mas é tipo, esse tipo de filme, sabe? Eles todos têm uma estética muito parecida, assim. E, cara, o Chicago 7 foi um filme que também eu assisti, botei pra ver em casa, eu vi de boa, assim, acabou, eu fiquei pensando, eu fiquei revoltado com o personagem lá do Frank Langella também. E, de novo, tem um filme dele que é muito bom, que pouca gente viu, que é o Frost Nixon. Ah, pensei que você ia falar o Mestre do Universo. Não, o Mestre do Universo não. Não, mas o Frost Nixon é incrível, é muito foda. Mas tu tem o Oliver Stone aí, que é um cara também, né? Que não tá pra brincadeira, né? Então... Não é do Oliver Stone. É do Oliver Stone, não? Frost Nixon? Não, é do Ron Howard esse filme. Olha aí, tô viajando. Então, tem o Ron Howard também que não tá... O Ron Howard fez ali o Frost Nixon e o Rush ali, tipo, tudo na mesma época, que foram os melhores filmes dele, assim, pra mim, muito tempo. O Rush é de 2008 cara, também? Talvez sejam os melhores filmes do Ron Howard, assim, tipo, o Frost Nixon. É animal esse filme. E também é um filme muito texto, sabe? Eu acho que é muito texto, igual o Chicago 7, assim. Os 7 de Chicago. E, cara, eu também gosto. Eu gosto do Sacha, acho ele, pra mim, o destaque do filme, junto com o Frank Langella. Eu não gosto muito do parceiro dele. Acho que aquela história dele com a policial lá me tirava do filme de vez em quando. Aquela comédia dele, tá muito apaixonado por ela ali e tal. Eu gostei, achei bizarro, mas eu gostei. E é uma coisa que, assim, eu queria muito ter visto esse filme na direção que nem a gente falou, de uma Catherine Bigelow, o Ryan Coogler também seria um baita cara, que nem o Thiago falou. Só foi isso que faltou pra mim, pra eu, tipo, abraçar de vez o filme e sair correndo com ele. Mas eu dou 4 estrelas pro filme, porque eu gostei muito do filme, achei bem bacana. E, cara, eu acho que vocês resumiram bem, assim, o que eu penso também. Eu acho que, de fato, quando eu vi o filme, eu nem tinha pensado essa parte da direção. Isso veio depois, né? Depois que o filme ficou ainda um pouco comigo, e eu pensando justamente o que faltou pra dar aquele... sabe quando você vê o filme faz aquele... E era, acho que exatamente isso, essa coisa que é o que a gente fala, que parece que é uma coisa fácil, né? Quando a gente tá conversando, que parece que é todo mundo fácil, mas não é, cara. É coisa de linguagem de câmera e como você consegue transpor esses sentimentos e... É o que eu sempre falo aqui, é a magia do cinema, né? É a linguagem de câmera, são as cores, é a fotografia, é o som, é a música, tudo pra casar aquela catarse quando você tá assistindo, né? Então eu acho que realmente, a gente não tem dúvida aqui que esse filme dirigido por uma outra pessoa poderia ficar muito mais interessante. E eu, sinceramente, eu gostaria de ver o Aaron Sorkin só fazendo roteiro, sabia? Eu acho que mesmo o Molly's Game também, você vê que são filmes que na mão de outras pessoas poderia ficar melhor. Eu acho que é uma coisa que grandes diretores falam isso, né? É o processo. São poucos diretores que o cara vai ser foda no texto e vai ser foda na direção. Por isso, Tarantino é um deles, sabe? Que o cara que sabe fazer os dois e é foda nos dois, entendeu? O processo do filme é isso, são várias coisas, gente colaborando, já várias gente foda colaborando pra fazer uma parada foda. Então acho que é tipo assim, mano, deixa eu fazer o que eu sei fazer de foda e eu dou na mão pra um diretor que sabe fazer essa parada de foda também, entendeu? Sim. De qualquer forma, filme que também concordo com você 100%, eu nem senti a hora passar, muito por causa do texto, o texto dele flui como água no riacho, é maravilhoso. E também as atuações, cara, Frank Langella que a gente falou aqui, muito bom, o Sacha também gosta, e Mike Rylance, porra. Mike Rylance foi... Será que ele vai ganhar outra indicação? Eu vi que eles vão indicar todo mundo pra coadjuvante, né? Ninguém vai ser indicado a principal. Então faz sentido, né? Eu acho que faz sentido. Faz sentido, mas ao mesmo tempo você pode acabar dissolvendo todos os votos, né? Pode crer. Então, mas é uma opção deles porque você meio que pra equipe inteira, né? Falando, não, todo mundo é coadjuvante aqui, todo mundo tem o mesmo espaço de tela, mas no fundo, acaba que no lobby final, acaba que vai pra algum só, né? Então, eu acho que se fosse pegar mas aí também o cara tem material pra trabalhar, é o Yahya Abdul.
como o Bob Seale, entendeu? Ele também tem material pra trabalhar. Eu acho que ele faz ali com a coisa de gestual, a coisa da voz, de sotaque, né? Eu achei que ficou fantástico, assim, sabe? Embora a gente já viu ele, Aquaman, já viu ele no Get Down, já viu ele falando uma porrada de coisa, ele viu no Watchmen recentemente, e ele tava super diferente, assim, vocês não vê o cara ali, né? Muito foda, né? Muito foda isso. Eu dou pro filme 4 estrelas também. Acho bacana. É isso aí. É isso aí, filme bom pra domingo. Aquele filme bom pra ver. Eu falar filme bom pra dormir, eu falo, caralho, cara, é contra o que a gente falou aqui, pô. Também, Não dá nem pra dormir, pô. Momento de feedback aqui no Cinemô, depois desse programa longo aqui, dessa sessão dupla, 2 filmes. E a abertura também foi longa, né? A abertura foi longa. Rapaz do céu. Alexandre, quando que a gente vai voltar a fazer Cinemô de 40 minutos? Cadê? Acabou, né? Acabou, né? Cinemô começou aí, foram quantas edições? Acho que umas 10. Por aí. 40 minutos depois. Aí, esse ano foram sempre longas. Aí depois era assim, 1 horinha. Aí a gente, tá longa. Aí no outro, 1h10. 1h20. Não sei. Aí os 2 horas, normal. Depois daquele do Batman lá, que teve quase 3 horas. Porra, aquele foi foda. Aí que a gente chutou. Pode crer. O do Batman foi a Caixa de Pandora. A gota d'água. Exatamente. Olha só, gente. Lembrando a vocês, Cinemon Podcast no Twitter e no Instagram pra você aí mandar o seu feedback sobre os 2 filmes que falamos aqui nessa edição. Pode mandar também no contato @cinemol.com. Pode mandar mensagem de áudio no Instagram. E lembrando, mais uma vez, Cinemol lá no YouTube e na Twitch, né? Os links estão aqui na descrição, mais uma vez, como eu falei, a URL ainda não tem ainda do YouTube. Vocês têm que seguir, gente. Segue a gente lá, porque é o consciente. Só consegue depois de um volume de pessoas seguindo. E mesmo, eu já até comentei aqui, se você já, ouça o Cinemô pelo feed, não tem pra que eu seguir lá no YouTube ou na Twitch. Mas é pra dar uma força, entendeu? É pra dar aquela ajuda de ter um númerozinho lá, entendeu? É que a gente é um podcast moleque levado, a gente é um garoto aqui, cara. Que é, sabe, pé descalço no chão. É um podcast criança ainda, sabe? Neném. 1 ano. O que é 1 ano? Nada. Ano? Nada. Então, sabe, até daqui a pouco, quando tiver lá na frente, tiver a gente... Alexandre Almeida e Ricardo Rente, transmissão do Oscar da TNT, comentaristas ao vivo. Você sabe que a gente começou lá, lá no cinema. A gente vai lembrar o nome das pessoas que estavam aqui. Cara, eu tava lá desde o começo, cara, fã sócio, eu fui um dos primeiros a apoiar. Exato. É exatamente isso aí, certo? O recado tá dado então, não é? Então, ótimo. Olha só, vamos aqui ler as mensagens do programa da semana passada, edição 53. Aparentemente fechando aí a nossa série 007, né? Com Spectre, já que a nossa ideia era fazer agora em novembro o programa do Sem Tempo para Morrer, ia fechar a nossa série 007 Daniel Craig, mas obviamente esse micróbio maldito aí resolveu atrapalhar nossos esquemas. Agora o filme foi jogado para abril, né? Abril. Então, enfim, o do Nolan atrasou, esse vai ser outra série que vai demorar. Vai atrasar mais ainda, né? Exato, mas o que a gente pode garantir é que a próxima série não vai atrasar, porque são de filmes que já foram lançados. Esse aí ninguém tira da gente. Ninguém tira. Então, a gente avisa ano que vem, mas vai ser legal, hein? Vai ser show. Né? Isso aí, vamos lá. A primeira mensagem aqui do Luan Louveira, vamos ouvir. E aí, Ricardo e Alexandre. Então, sobre o último cinema de Spectre, queria dizer que eu vim aqui defender menina Billie Eilish, que eu gosto dela, sou jovem, eu gosto do som da menina, eu gosto do tema que ela fez pra No Time Today. Vocês falaram mal das roupas da menina também? Que isso, tipo, tem todo um propósito do porquê ela usar as roupas que ela usa, depois vocês podem procurar. Uma coisa que vocês esqueceram de falar é que o Radiohead fez uma música tema pro Spectre, só que foi recusada em favor do tema do Sam Smith, né? De falar que essa música tema do Radiohead é insuportável, tem um monte de gente que fala que prefere essa do Radiohead do que a do Sam Smith, mas pra mim é muito chata mesmo, não combina com o filme. A do Sam Smith é muito melhor e ainda bem que eles trocaram. Enfim, valeu aí. Valeu aí, Luan. Olha só, meu filho, o que eu falei, não quero fazer aqui, né, sei lá, né, shaming da Billie Eilish pelas roupas dela, não imagina, usa o que quiser, o problema é dela. Eu só acho a atitude me irrita um pouco, porque eu estou ficando velho. E, enfim, irrita, isso. Somos velhos jovens ainda, mas a gente já tá ficando velho. Mas tem umas coisas da juventude que me irritam um pouco isso. E esse tipo de roupa dela, eu tô falando que a gente vê a galera aqui em Vancouver assim. Pra caralho, a turma é aquele anti-social club. Quando eu vejo que a galera aquela roupa, me sobe o sangue assim já. Ela usa umas roupas tipo a da Aquafina no Crazy Rich Asians lá. Eu não vi isso. No Rico, Podres de Rico. Ela usa um pijama meio assim. Ah, é? É. Então tá. Mas deve ser confortável, né?
Porra, deve ser ótimo. Mas olha, sobre a música aí do Radiohead que Ela é falou, boa citada, hein, Luan? Não sabia dessa história, não. botar um trechinho pra gente ouvir? Coloca. Pô, eu até gosto da música, mas acho que ela não... Pro 007, sei lá. Você vê que ela tem uma pegada parecida com a do Sam Smith, né? Uma coisa meio melancólica, né? Ok. Mas eu não sei. Eu acho que o 007 combina com uma coisa mais, sei lá, classuda, mais... Fica meio na vibe do... Animada. Do Jack White, sabe? Da música do Jack White lá, do Quantum. Não. Não, essa é horrível. Porque eu acho que fica... É muito... Como é que fala? É muito não 007? Pode muito indie. Pro 007, é muito sabe? Radiohead e não tanto 007. Exato, exatamente. Pode crer, concordo 100%. Tá aí, ó. Vamos lá pra mensagem do Flávio Fernandes. Olha, muita mensagem em áudio hoje, hein? Vamos lá, vamos ouvir. Fala, galera do Cinema. Passando aqui para dar o meu feedback sobre o último episódio do podcast, sobre Spectre. Filme que eu tava com um hype gigantesco quando saiu, principalmente aí por causa do Skyfall, óbvio. Eu lembro que eu saí do cinema com uma sensação muito boa de que o filme era bom, mas assim como o Alexandre, depois de assistindo o filme, ele acabou perdendo um pouco a força para mim. Ele é longe de ser um filme ruim, é lógico, tem coisas boas. O Dave Bautista para mim tá sensacional, as melhores cenas do filme são com ele. Gosto muito da cena de abertura. E eu discordo um pouco de vocês sobre a cena da Mônica Bellucci, eu gosto bastante, não muito pela trama que envolve ela, lógico, mas devo admitir que é muito pela Mônica Bellucci em si, que estava maravilhosa nesse filme. Essa mulher é como vinho, só que o filme tem problemas, é lógico, roteiro principalmente, e o vilão, que pra mim é ridículo. A atuação do Christopher Waltz, ela é muito ruim. Pro pessoal aí que não assistiu Tenet ainda e quer saber mais ou menos como que é o vilão do filme, ele é muito parecido com o vilão aí do Spectre, só que, por incrível que pareça, um pouquinho pior. Spectre, pra mim, é o mais fraco dos 4 filmes, mais fraco que o Cassino Royale e o Skyfall por razões óbvias, mas pra mim ele ainda é um pouco mais fraco que o Quantum of Solace, que apesar de ter os problemas de produção que teve, com greve de roteiristas e tudo mais, ainda acho um bom filme de ação, e a sacada, a motivação do vilão eu acho mais interessante do que a desse filme. Então, pra mim, o Spectre aí é um filme 3 estrelas. 3 estrelas tá bom. Valeu, galera, e até o próximo episódio. Flávio, é isso aí. Spectre é o filme que decepciona da segunda vez. Ele é bom na primeira, decepciona na segunda. Bonitinho, mas ordinário. E, cara, isso que ele falou aí do Quantum, quando eu tava editando lá o Cinema, eu tava pensando assim, pô, a gente falou muito pior do Spectre do que do Quantum. Sim. É porque o Quantum realmente é só um filme ok, entendeu? Que a gente não espera mais nada dele hoje em dia mesmo, mas... O Spectre vem do Skyfall, então tipo, meu filho... O mesmo diretor, você fala assim, cara, como é que acontece, foi uma coisa que decepciona mais ainda. Você fala assim, pô, o cara que fez lá o outro fez essa bosta aqui, sabe? Tipo... Mas isso que o Flávio falou é bem verdade sobre o Sator do Tenet e o Blofeld aqui, né? Total. A gente até falou no cinema do Tenet, justamente, que é um vilão muito com cara de vilão de James Bond, assim, sabe? Aquela coisa que... cara, eu não sei que você esteja fazendo uma coisa de gênero, pra mim não é. Eu gosto da parada da tendência hoje em dia, daquela coisa dos vilões mais empáticos, que você consegue entender o lado dele também. É uma pegada que eu gosto, que hoje em dia. Esses vilões assim muito, eu quero dominar o mundo. Vou usar o laser para explodir a Terra. Que o Kenneth Branagh faz totalmente no Tenet aqui. E assim, se fosse o Hans Landa fazendo isso, você até entende pelo que o personagem é construído. Mas aqui, nesse que é... Porra, o Hans Lander é afável no Bastardos, mas mesmo assim ele é intimidador, cara. Claro. O Blofeld não é intimidador. Não é, e eu acho que o filme traz essa coisa de ser pé no chão, não sei o que, e depois vira uma coisa que ele não vinha sendo em momento nenhum. Aí que você vê, e aí ó, vamos fazer aqui vou te dar uma coisa aí pra você regurgizar. Acho que era que é pra você ver quando o filme, como é que você causa essa coisa de, né, criar sensações dentro da gente assistindo um filme, né? Não necessariamente em questão de escala, né? Não necessariamente é você mostrar uma frota de Star Destroyers com o canhão da Estrela da Morte embaixo e falar, olha, isso aqui, olha como é que é, gente, entendeu? Olha pra mim. Olha como é ameaçador. Olha como é ameaçador, entendeu? É a mesma coisa no caso desse vilão do Blofeld, porque ele mostra lá o poder dele, que ele vê todo mundo e tem a equipe e tudo. E aí o Hans Lander não tem nada disso, é muito mais intimidador, o filme consegue traduzir muito melhor e é o mesmo ator. Tomando um copinho de leite ali, ele te faz Exato, cara, aí que você vê boa direção e má direção. Exato. Exatamente. Olha só, perguntinha aqui do Alexandre Silos. O Alexandre já apareceu aqui, né? Silos, olha esse sobrenome.
Alexandre e Ricardo, o que pensam sobre a reformulação do 007? Mudança de gênero ou etnia, mais ação ou mais espionagem? Acho que a gente já comentou isso aqui, não? Acho que a gente falou da etnia, principalmente quando a gente comentou sobre... O que a gente falou? Não lembro. Pode falar de novo, eu não lembro o que a gente falou. Não, a gente falou que a gente, tipo... Que a gente concorda que o James Bond tem que mudar, né? Sair do Daniel Craig pra uma coisa... Mas pra ser uma coisa ou nova, né? Tipo, ou alguma coisa do tipo... Um espião novo, né? Um jeito novo de você ver o 07 de vez, assim, não dar um cheirinho que nem eles tentaram fazer nessa aqui e depois volta a ser o classicão de volta. Ou você faz um 007 tipo na época da Guerra Fria. Que é tipo, aí você faz uma coisa no passado, né? Aí você faz um classicão. Pode pegar um cara mais velho até pra fazer e tal. Então, tipo, eu acho que tem essas duas opções. Eu acho, assim... Que é o que eu... Não sei se eu citei, né? Quando eu falei isso do Kingsman, né? Que vai fazer isso. Que o Kingsman é essa paródia do 007 e o próximo filme é no passado. Lá atrás, né? Eu acho só que, tipo... Dizer assim, mais ação ou mais espionagem, eu acho meio complicado. Eu gosto da parte de espionagem, mas eu acho que tem que ter ação. Eu acho que o negócio é você dosar um pouco dos dois. Não é se você fazer um Spectre que é ação desmiolada, sabe? E também não é você fazer, sei lá, o espião que sabia demais lá com o Gary Oldman. Sabe qual é esse filme? Não. É um filme... É o Think a Tale Soldier Spy. Isso. Eu não vi esse filme, como é que é? Tipo, é um filme paradão, que é espionagem o tempo inteiro. Então é aquela coisa bem Guerra Fria. Guerra Fria? E aí, tipo, é isso, entendeu? É um filme de espionagem, é um filme parado, não tem ação nenhuma. Você diria que teria que ser uma coisa meio como o Christopher McQuarrie tá fazendo com o Missão Impossível? Que, tipo, é um filme que tem muita espionagem, é um filme que é paradão em muitos momentos, mas aí tem aquele set piece impressionante. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Você acha que o James Bond, ele precisa disso? Esses set pieces, essa coisa... escala, desafio da física que o Tom Cruise faz, você acha que faz sentido? Não precisa ser louco igual o Tom Cruise, precisa ir pro espaço, né? Mas, tipo... Que nem o 007 já foi pro espaço também. Já, no do Roger Moore, né? Mas tipo, sabe? Pede o carro maneiro, a perseguição legal, sabe? Você ter uma ação ali, uma porradaria de vez em quando e tal. Não é que você precise o filme ser só isso, mas eu acho que você tem que saber dosar, mas tem que ter. Eu acho que não pode deixar de ter. Entendi. Eu tava pensando aqui enquanto tu tava respondendo essa mensagem aí, que eu acho que é o menos... que o produtor não quer fazer isso. Que é tipo assim, serem filmes independentes, será que não rola também, não? Tipo, é muito custoso. Cada um ser um. Precisa, tipo, agora esse James Bond, ele vai fazer uma porrada de filme, sabe? Porque eu acho que você cria franquia, né? Eles querem criar uma franquia, eles querem que você goste do personagem pra que no próximo você vá assistir com ele de novo. Porque acaba sendo muito trabalho, né? Rebootar toda vez e você engajar a pessoa e ver aquele filme, né? Pois é, eu acho que eles poderiam fazer, tipo, um 007 velho, que não seria um James Bond da vida. 007 aposentado? Old Man Bond? E passando a bola pro um James Bond, entendeu? Entendi. Ou tipo um M, um cara que já foi um M, alguma coisa assim. Eu fico achando que um pouco a fórmula tá um pouco cansada, sei lá. Tem muito filme já, mano. Muito filme. Porque senão você poderia fazer o James Bond em épocas diferentes, entendeu? Com pegadas diferentes. Aí poderia ter um James Bond de mulher, poderia, entendeu? Outros agentes do James Bond. Outros agentes do James Bond, entendeu? Eu acho que... Será que não rola, não? Porque no 007 é só um, né? É porque se o filme chamasse 007 só, aí você poderia fazer isso. Você poderia fazer um grupo de 007. Isso que eu tô pensando, justamente. Você faz filmes independentes com 00 diferentes e depois você faz um filme unindo eles. Poderia ser. Eu acho que poderia ter mais gente trabalhando com ele, sabe? E não ser só o 007, mas de você ter uma presença mais forte do Q, ou uma presença mais forte de um 006. Que foi o que a franquia Missão Impossível desvendou, né? Exatamente. Porque você pega o 2 lá, que é o Ethan Hunt, que é aquele filme terrível. Exato. Que o Ethan Hunt é um super-homem ali naquele filme, e aí ele pega pro 3, onde ele coloca o Benji, coloca outro, o Big Grimes de novo. Aí você traz o Jeremy Renner depois e tal, então você cria a equipe. Né? Você cria... Ele é fodão, ele é o personagem principal, mas ele tem essa galera em volta dele. Eu acho que às vezes falta, tipo, no Spectre mesmo, como a gente falou, a cena do trem lá, que é sem pé nem cabeça, se você tivesse uma equipe trabalhando ali e tal, seria muito mais interessante. E eu acho que pode até gerar uma dinâmica diferente do I Know Kung Fu, né? De ficar só aquelas lutas de soquinho, porrada, de repente você tem cenários diferentes, ação que pode estar acontecendo ao mesmo tempo em vários ambientes. Mas é o que a franquia Missão Impossível faz, eles desvendaram essa parada, desse jeito. Eu acho
interessante. Vamos pra próxima mensagem aqui do Carlos Henrique, vamos ouvir. Grande Alexandre Almeida e Ricardo Rente. Tô numa correria danada aqui, só hoje consegui ouvir o podcast, o episódio do Hacking para um Sonho, podcast perfeito, vocês arrasando como sempre. Teve uma parada legal que eu percebi, que é quando a Marion começa a se prostituir pela droga, né? Ela fica tão desconfortável, que tem aquela cena que ela toma um banho de banheira, meio que pra limpar a alma, né? Que ela fica com nojo de tudo que ela passou, né? Teve que passar. Mas em contraste a essa cena, cara, teve... Quando ela volta daquela cena, daquela orgia pesadíssima, que pra mim é uma das piores cenas do filme, né? Ela chega em casa e vai direto pro sofá, com a roupa do corpo mesmo, ela deita no sofá e abraça a droga, sabe? Isso pra mim é a Marion aceitando que a vida dela é essa daqui pra frente, que ela vai se prostituir mesmo, porque no final de tudo foi desse jeito que ela conseguiu o que ela queria, que era a droga, né? Fala aí, Carlos Henrique, não imagina, cara, a gente sabe que nem a gente faz aqui, imagina, a gente pede que pode ter mais de um cinema por semana, enquanto tem gente que não dá conta de um cinema por semana. Mas mais uma vez, porque a gente tá mais longo, se fosse mais pela semana, tinha que ser um cinema mais curto. Aí ia ter que ser um cinema de meia hora. Exato, pra complementar. E aí não ia ter papo de abertura, porra, ia ser... Não, cinema separados, entendeu? De papo de abertura é um cinema, feedback é outro cinema, entendeu? Isso aqui, na verdade, quebrou o meu programa. Uma parte por dia, assim, quarta, quinta e sexta. Segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta, exato. Olha só, Carlos, isso aí que você falou da Marion, de fato, essa cena dela na banheira eu gosto muito. Ela é referência do anime Perfect Blue, que tem uma cena exatamente igual, onde... E o que eu gosto dela é que você vê que o Aronofsky filma ela... E fica vários segundos ela imóvel. E você não sabe se ela tá morta ou se... O que tá acontecendo, né? E aquele grito, acho que às vezes até uma sensação de que... Imagina quando você tá numa sensação de desespero, ou você tá numa parada que você tá muito puto e você, sei lá, mora com a família, você não consegue gritar, e você quer fazer alguma coisa, né? E eu acho que eu concordo 100% com o que ele falou no final. Sem dúvida, pra mim é isso. Ali no final, quando ela tá com a mesma roupa, tá com a cara toda ali cagada e... suja, né? E ela, tipo... Porque quem arrumava a droga pra ela era o Harry. Então não tem mais o Harry. Exato. Ela vai ter que arrumar a droga sozinha. Foda, né? É foda. Não, isso que você tá falando da reação, cara. No cinema passado, você mesmo, quando a gente tava falando sobre o negócio aí do teu canal, você falou, uma das primeiras reações, você deu um soco na mesa. Sim. Né? Então, tipo, é uma forma que a gente tem de extravasar, catarse, né? É gritar, é fazer alguma coisa desse tipo. Então, tipo, ela ali... E eu não tinha pensado nisso, do final, sabe? Dela voltar com a mesma roupa e ficar no sofá. É bem é pior ainda, sabe? A sensação do tipo... Dela realmente tá deitada ali no sofá dela, toda suja, toda... né? E só largada. Aliás, meu Blu-ray 4K chegou aí, né? Da edição Director's Cut. 20 anos de Hacking para um Sonho. Decepcionante, né, Alexandre? Eu te falei lá que... Falou que decepcionou. Porra, tava esperando uma edição, caprichada. Inclusive, a gente vai falar sobre esse tema aqui. Quem já viu o calendário aí pra novembro, já falar de mídia física versus streaming. É foda. Eu paguei... Não foi barato o Blu-ray. Porra, cara, a capa, aquele plástico vazado. O plástico vazado me dá uma raiva. É foda, Porra, pelo amor de Deus, uma edição especial ali de 20 anos do filme, coloca num bagulho cagado desse. E a melhor coisa que tem é isso, né? Você gastar essa grana e você receber um negócio e falar assim, pô, que nem eu comprei o 2001, Odisseia no Espaço agora, maneiro, 4K. Né? Pô, vem um livrinho, vem... Não, foto, eu tava esperando que fosse algo nessa linha. Mas os filmes da Aronofsky os caras não vão investir isso. Tem que esperar sair na Criterion. O dia que você era O dia, né? Nossa, aí que você paga 50 conto. Meu sonho é ter uma edição especial do Fonte da Vida. Nossa, eu pagaria o valor que fosse. Manda um e-mail pra Criterion aí. Você não fala do e-mail do Cinemol? Manda pra critério@cinemol. Os caras, quem vai comprar esse filme, cara? Filme flopado aí. Rotten Tomatoes diz que a nota do filme é ruim. É o que diz, né? A nota tá lá ruim. E é bizarro isso, né? Como o Rotten Tomatoes virou, tipo, referência pra qualquer lugar. Às vezes você entra numa loja pra comprar um filme. Tá lá com o selinho. Tá lá. Bicho, que doideira isso, né? Tipo, e as pessoas nem entendem o que quer dizer aquela porcentagem. Será que não? Muita gente não entende, pô. Às vezes você chega pra comprar um negócio, você vai ver lá, porra. Feio, muito feio. E olha só, a última mensagem aqui da Elidiane da Silva, ela pergunta o seguinte, gosto muito do podcast, geralmente gosto de ouvir aos domingos, enquanto cozinho. Porém, gostaria de fazer um pedido que, quando vocês fossem falar de filmes mais antigos, pudessem dar dica de onde assistir, porque esses, por exemplo, eu não consegui achar. Porque esse, por exemplo, não sei qual
É o Enigma, né? O Enigma de Outro Mundo, né? Parabéns pelo trabalho de vocês e que Deus continue abençoando. Tá bom. Obrigado, Elidiane. Olha. Elidiane é maneiro, né? Ouvir a gente quando cozinha. Maneiro, né? Eu acho interessante sempre ouvir a galera onde a pessoa ouve a gente. Né? Tá sempre ali no ouvidinho. Cara, isso que ela fala eu acho que é o maior mal que a gente tem hoje em dia, é a gente não saber aonde a gente pode consumir os filmes, né? Não tem ali abre ali o computador e tá ali, né? Por isso, você tem ferramentas, uma como o Chipu, que aqui do Romariz, que a gente falou aqui no programa. Instala aí, dá uma força pro cara, no aplicativo dele dá pra saber. Que, aliás, ele não falou isso, né? Mas no aplicativo dele, se você procurar o filme, ele diz onde tem pra ver. E tem um que eu uso também, que é o Just Watch. Funciona tanto... tem como funcionar no Brasil também. Just Watch, né? Só assista, né? Tipo isso. Que é o que eu uso. Você põe o nome do filme ali, ele diz onde tem pra ver, você já toca, ele já vai por serviço do streaming. É o que eu uso pra falar pra minha mãe. Falo pra minha mãe assim, vê o filme tal. Aí ela fala assim, eu vejo aonde? Aí peraí, aí eu olho lá, mudo pro Brasil e tá lá onde tem. Exatamente. Então é a opção maneira, porque a questão é a seguinte, Elidiane, pra gente falar, eu acho que data o programa, porque esses serviços de streaming trocam o catálogo o tempo todo. E segundo, a gente só vai falar pagando. Então assim, se quiser que a gente recomende aí o seu Telecine Play, seu Netflix, seu Amazon Prime, paga nós. Contato@cinemol.com. A gente fala, a gente odeia problema. Aí a gente fala de boa, galera. Ó, o programa que a gente tá falando aqui, ó, vai ouvir nesse. Ó, tá aqui pra você assistir. Não tem o menor problema, eu acho que é até uma maneira bacana e orgânica de alguém patrocinar o nosso programa, entendeu? Claro. Então, antes disso, Elidiane, como já diria lá o famoso Jerry Maguire, show me the money! Não é? Procura aí nesses aplicativos por enquanto. Quem quer rir, tem que fazer rir! Pô. É isso, gente. Olha só, vamos encerrando o Cinemol dessa semana aí, batendo quase 2 horinhas. Quase. Papo bacana com o Romariz aqui sobre Borat 2 e... Como é que é o nome do Borat 2? É a fita de cinema subsequente. Muito. Não é subsequente, é seguinte. Subsequente é na versão original. Na verdade, esse não é o título, né? A gente tá falando errado, né? Esse é o título abreviado, né? Exatamente. Eu acho que eu deveria ter te sacaneado e ter falado pra você falar o título correto, né? Eu não ia falar. Ia falar só Borat 2. Tu não ia falar? Ué, você não é um profissional não, ó. Bora Subsequent Movie Film Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan. Esse é o título original. Que não tem tradução, né? Não tem tradução, porque traduziram bem... No Brasil passou. Bora a fita de cinema seguinte. Melhor, mais fácil, cabe no pôster. E... os 7 de Chicago, já fala de novo, o Trial do Chicago 7, exato. E os 7 de Chicago aqui no Cinemol, lembrando sempre, Cinemol Podcast, segue a gente lá no Twitter, no Instagram, dá uma força no YouTube, dá uma força na Twitch, e semana que vem a gente tá de volta com mais um filme. Lembrando, a gente já postou lá no nosso Instagram o calendário pra novembro, então se você já quiser saber os nossos assuntos pra já se antecipar, poder já assistir o filme, se bem que esse mês a gente tá mais brando, né? A gente deu um mix ali, né, de filme, pauta mais solta, né? Mas dá pra correr atrás pra relembrar o que a gente vai discutir. Exato. Então vai lá no Instagram que já tem lá o nosso calendário. E é isso, né, Alexandre? É isso, vambora. Se é dia de cinema, minha gente. Cinemol! Cinemol, gente. Abraço. Tchau.